Capítulo 301. Isso não é o que eu esperava. Uma visão fantástica estava ocorrendo na mansão Minster. Com a mão ainda segurando firmemente a de Ruel, Lilian virou-se para os discípulos da Irmandade da Salvação e falou com uma voz fria, mas calma. Não se podia sequer sentir a intenção assassina dela. No entanto, não havia dúvida de que o exército que acabara de invadir a mansão estava sob seu comando. Sob os altos sons retumbantes, todas as janelas e portas da mansão Minster foram quebradas em fragmentos. Cavaleiros montados com armaduras pesadas azuis empunhando escudos e lanças avançaram de todas as direções e cercaram seus inimigos. Bandeiras com o símbolo de uma lança azul pálida tremulavam entre eles. No momento em que entraram na mansão, a multidão em pânico imediatamente escapou em todas as direções enquanto gritava de horror. Quanto a Ruel, não pôde deixar de estreitar os olhos ao avistar as bandeiras. Aquele símbolo, essa é a Ordem dos Cavaleiros Azuis do antigo Império Austini. O súbito aparecimento de uma valente força militar que havia deixado sua marca na história há mais de 1000 anos deixou Ruel perplexo. No entanto, isso acabou por ser nada mais do que uma mostra do que estava por vir. Enquanto o pandemônio se desenrolava na mansão, outra trompa de guerra profunda soou e, desta vez, veio com um estranho ruído ressonante. Bam, bum, bum. Esse barulho estranho estava ficando mais alto a cada momento que passava. Os discípulos perturbados da Irmandade da Salvação imediatamente correram para a janela mais próxima para dar uma olhada e seus rostos ficaram pálidos logo depois. Eventualmente, o barulho ficou alto o suficiente para todos descobrirem o que era. Era o som de um exército de soldados marchando em uníssono. A mansão Minster já havia sido cercada por inúmeros soldados em algum momento. A formação de escudeiros do lado de fora fez com que os raios ofuscantes do sol do meio-dia fossem refletidos na mansão através de suas janelas quebradas, fazendo com que os que estavam dentro apertassem os olhos. O mar de bandeiras hasteadas, o som contínuo das buzinas de guerra e os passos barulhentos e organizados do exército que se aproximava tomaram conta dos corações daqueles que estavam dentro da mansão. Eles não podiam deixar de sentir um forte pressentimento. Lilian olhou para Sartoni e os outros com olhos tão frios que ela poderia muito bem estar olhando para cadáveres. Era verdade que os transcendentes do nível 2 de origem eram poderosos, mas para Lilian, esse único nível de diferença poderia ser facilmente superado por suas habilidades esmagadoramente poderosas. Para os renomados guerreiros que já foram pilares importantes para a prosperidade do antigo Império Austini, um nível de origem 2 transcendente como Sartoni nada mais era do que um oponente um pouco mais difícil. E de fato, Sartoni não se atreveu a se mexer. Apenas na própria mansão, já havia quase uma centena de cavaleiros azuis de nível 4 de origem. A essa altura, Lilian praticamente não era diferente de uma fortaleza ambulante. Pode parecer como se a Irmandade da Salvação estivesse no controle do local, mas isso não era mais verdade desde o momento em que Lilian chegou aqui. Os discípulos da Irmandade da Salvação na mansão ficaram horrorizados com o exército. Eles tremeram de medo no local, e alguns deles até se ajoelharam e imploraram por misericórdia. No entanto, Lilian não tinha compaixão por eles. Ela não podia perdoar ninguém que ousasse insultar seu irmão mais novo. Embora depois de alguma consideração, ela decidiu confiar a decisão a Ruel. Foi também então que Ruel finalmente saiu de seu choque ao testemunhar os exércitos lendários sobre os quais ele havia lido em registros históricos sendo materializados na realidade. Percebendo o olhar inquisitivo de Lilian, ele pensou um pouco antes de balançar a cabeça. Ainda é muito cedo, disse ele. Ele apertou a mão de Lilian na esperança de acalmá-la, mas esta última surpreendentemente não revelou nenhum descontentamento com sua decisão de recuar aqui. Em vez disso, seu rosto ficou ainda mais vermelho e seus olhos estavam cheios de afeto. Esqueça, então, com um leve aceno de sua mão, as trompas de guerra profundas finalmente pararam de tocar e os cavaleiros baixaram suas armas. A atmosfera tensa dentro da mansão se acalmou um pouco. Sartoni deu um suspiro de alívio. No entanto, isso não significava que tudo estava acabado ainda. Senhor Sartoni, agradeço sua boa vontade. Estou satisfeito com o banquete que você preparou para mim, mas não acho que seja o momento certo para negociarmos um com o outro. O que você acha? Ponto. Talvez por isso, Sartoni olhou para os cavaleiros altos ao seu redor enquanto respondia com um olhar terrível no rosto. Ele não tinha certeza de onde esses cavaleiros tinham vindo, mas sabia que eles não tinham aparecido nesta guerra antes. Em outras palavras, um terceiro entrou na briga. Qualquer lado que de repente recebesse reforço adicional no campo de batalha se certificaria de exibir totalmente suas proezas para ganhar mais influência antes de prosseguir com as negociações. Tanto Sartoni quanto Ruel entenderam isso, então decidiram não perder tempo aqui. Vou me despedir. Espero que você se divirta com essa sua festinha, disse Ruel com um sorriso brilhante. Com isso, ele se virou e saiu da mansão com Lilian. Os cavaleiros rapidamente se separaram em duas fileiras para lhes dar passagem. Sartoni cerrou os dentes furiosamente diante daquelas duas silhuetas que se afastavam, mas logo pensou em algo que o trouxesse compostura. Um sorriso desdenhoso se formou em seu rosto. Ria enquanto pode. Seus dias já estão contados. Ponto. Pouco depois de saírem da mansão, o exército de Lilian começou a se dissipar. Ruel ainda estava tendo problemas para lidar com a situação atual. Todos os exércitos que apareceram antes, fossem cavaleiros montados ou soldados de infantaria, eram todos ases que deixaram sua marca na história do ilustre Império Antigo de Austini. Esses guerreiros existiram em diferentes épocas, mas se uniram para proteger sua rainha. Embora ele já tivesse uma noção da grande destreza de Lilian, isso superava em muito o que ele havia imaginado. Se Ruel fosse alguém que havia superado os outros na fundação de sua linhagem Ascart, Lilian seria a escolhida que conseguiu encontrar um equilíbrio harmonioso entre a linhagem Ascart e o atributo origem do reino dos Ackermans.
De certa forma, o que ela conseguiu pode ser considerado um milagre. Essa noção excitou tanto Roel que seu corpo começou a tremer levemente, mas Lilian não entendeu o significado por trás de sua linguagem corporal. Ela agarrou a mão dele com força e o consolou gentilmente. Não se preocupe, meus soldados nunca vão te machucar, eu prometo. Roel sabia que Lilian havia entendido mal, mas não quis tocar muito no assunto, pois ainda estavam na presença dos discípulos da convocação dos santos. Os dois subiram em uma carruagem e deixaram a área. Agora que finalmente estavam tendo algum tempo a sós, Roel perguntou como ela havia se saído nos últimos dias. Descobriu-se que Lilian já estava na zona sul da cidade quando acordou. Não havia muitos cultistas do mal lá, mas a área seria invadida pelos soldados de armadura negra à noite. De fato, Lilian foi acordada pelos sussurros blasfemos vindos de um deles. A ausência de Roel ao seu lado a mergulhou em um estado de confusão. Ela pensou que os monstros haviam prejudicado Roel e fizeram um massacre. Suas ações acabaram alarmando a Irmandade da Salvação. A razão pela qual a Irmandade da Salvação não tentou lançar um ataque ontem à noite foi devido à sua fúria, então eles não tiveram escolha a não ser desviar suas forças para contê-la. Ela pretendia continuar sua fúria até que Roel finalmente chegasse a ela, mas no início da manhã, ela ouviu o nome dele de um dos cultistas do mal. Agarrando-se a essa pista, ela foi para a área norte da cidade, onde ouviu sobre a negociação que estava em andamento na mansão Minster. Então, ela imediatamente se dirigiu e eliminou todos os guardas em uma única respiração. Ela achou que suas roupas encharcadas de sangue pareciam horríveis e estava preocupada que pudessem envergonhar Roel no banquete, então ela procurou um novo conjunto de roupas na mansão. Foi também nessa época que ela ouviu Satoni zombando de Roel. Roel ficou um pouco sem palavras depois de ouvir a história completa. Ladi e Luca estava realmente cuidando deles. Para ser honesto, o que aconteceu não era realmente importante para ele. O importante era que eles conseguiram se reunir, e ficou claro que Lilian compartilhava os mesmos pensamentos. Em seguida, foi a vez de Roel compartilhar seus encontros com ela. No entanto, ao ouvir todos os movimentos arriscados que Roel fez ao longo do caminho, Lilian sentiu uma forte vontade de repreendê-lo duramente por sua imprudência, mas, ao mesmo tempo, ela também não suportava repreendê-lo. No final, ela só conseguiu expressar sua insatisfação através do silêncio. Senhor, ponto. Roel piscou os olhos em incompreensão antes que a realização o atingisse, e ele caiu na gargalhada. Ele pegou a mão de Lilian e a colocou em seu peito. Não há necessidade de se preocupar. Olha, meu coração está batendo tão animado como sempre. Ponto. A expressão de Lilian se aliviou um pouco depois de ouvir suas palavras gentis, mas ela ainda persistia com seu protesto silencioso. De repente, uma ideia surgiu na mente de Roel, e ele falou com uma voz desamparada. Grande irmã, não fique mais com raiva de mim, está bem? Ponto de exclamação. No instante em que Roel disse essas palavras, o corpo de Lilian estremeceu como se ela tivesse sido atingida por um raio. Ela olhou para ele com os olhos arregalados em descrença. Ou que você acabou de me chamar, grande irmã, respondeu Roel com um sorriso. Ele não achava que era errado chamá-la assim, devido aos laços de linhagem, e a intimidade que sentia com ela o encorajou. Mal sabia ele que estava brincando com fogo aqui. As mãos trêmulas de Lilian se estenderam para tocar suas bochechas, e algo completamente inesperado aconteceu logo em seguida. Ela se inclinou e o beijou. Ponto de exclamação. Capítulo 302 Instintos Capítulo 302 Instintos. Ponto de exclamação. A mente de Roel apagou. Ele havia dito aquelas palavras com a intenção de reprimir a raiva de Lilian, mas os efeitos acabaram superando suas expectativas. O beijo de Lilian foi desajeitado, sinal de sua inexperiência. Sua ação foi claramente impulsionada por puro instinto. No entanto, no momento em que seus lábios se tocaram, uma sensação misteriosa começou a percorrer o corpo de Roel. Um sentimento de profunda paixão queimou sua mente, invocando um forte desejo de maior intimidade com a mulher diante dele. Ele não foi o único que foi afetado por esse impulso, pois Lilian estava indubitavelmente se movendo por capricho também. O beijo durou um tempo antes que uma onda de racionalidade de repente trouxesse Roel de volta aos seus sentidos. Ele rapidamente agarrou os ombros de Lilian e a empurrou. Sênior, você precisa acordar. Roel, acalme-se, Sênior. Ainda estamos na carruagem. Ponto de exclamação. A lembrança de Roel lentamente trouxe clareza de volta aos olhos ametistas de Lilian. Ela ainda estava impressionada com tudo o que tinha acabado de acontecer antes de suas bochechas começarem a brilhar em um vermelho brilhante. Não, isso não é. Eu entendo, Sênior. Acalmar. Roel puxou Lilian para seu abraço e acariciou suas costas para acalmá-la. Seu toque quente ajudou Lilian a recuperar a compostura. Nesse espaço estreito, os dois mantiveram a mesma posição por um tempo enquanto sua respiração acelerada lentamente voltava ao normal. Sênior, você está se sentindo melhor agora, Peço desculpas pelo que aconteceu mais cedo. Eu me empolguei demais com. Não se preocupe com isso. Afinal, é a primeira vez que nos deparamos com algo assim. Roel a consolou rapidamente antes que ela pudesse terminar suas palavras. Claro, Roel não seria tão vil a ponto de fingir inocência depois de receber um beijo de Lilian. Ele teve que admitir que o beijo de Lilian era um pouco imaturo, lembrando o beijo de um pintinho. Até sentiu uma leve coceira. Espere um momento, isso significa que foi o primeiro. Sênior, você já beijou alguém antes. Talvez fosse devido à influência de sua vida anterior, ele não podia deixar de pensar que o primeiro beijo de uma pessoa era um evento particularmente significativo, e isso o obrigava a perguntar sobre isso.
O corpo de Lilian se enrijeceu ao ouvir aquelas palavras. Houve um momento de silêncio antes de ela finalmente balançar a cabeça sem jeito. Eu sabia. Foi desconfortável? Você odiou? Não. Claro que não. Roel o refutou com firmeza. Para ser honesto, ele também não conseguia entender como se sentia sobre isso. Parecia irreal. Ele estava se sentindo assim desde que descobriu que Lilian era sua parente de linhagem, e o sentimento ficou ainda mais intenso depois do beijo anterior. Pode ter sido apenas um beijo leve, mas definitivamente foi uma demonstração de intimidade sem precedentes para alguém tão frio quanto Lilian. Todos os seus pretendentes no Império Austini teriam um ataque de inveja se soubessem disso. Embora eu tenha ouvido falar de casos em que parentes de linhagem sentem uma forte sensação de intimidade uns com os outros, nosso caso parece ir muito além disso. Pode ser que a intensidade da intimidade varie de acordo com a linhagem também, teorizou Lilian enquanto pensava naquele desejo quase louco de intimidade que sentia. Roel concordou com a cabeça também. A chance de dois despertadores da linhagem Ascart existirem na mesma era é simplesmente tão pequena que faz sentido que nos sintamos profundamente um pelo outro. Embora isso ainda pareça um exagero. Roel suspirou impotente. Ele não chamaria isso de maldição, mas era realmente preocupante que suas linhagens estivessem substituindo sua mente e lógica para controlar seus impulsos. Era quase como se estivessem diante de um destino ao qual não podiam se opor. Após um prolongado momento de silêncio, quando os dois finalmente se acalmaram completamente do incidente anterior, Roel de repente lembrou-se de uma das informações vitais que recebera. Sênior, você já ouviu falar do Rei Mago Presley Maxwell? Rei Mago? Não, nunca ouvi falar dele antes. De que época ele vem? Ele vive nesta era. A expressão de Roel ficou sombria ao ouvir a resposta de Lilian. Ele passou a compartilhar com ela a informação que ele havia coletado da convocação dos santos, e o rosto do último lentamente escureceu também. Isso foi especialmente verdade quando ela soube que Presley era um transcendente de nível 1 de origem. Os dois ficaram em silêncio. Precisamos evitá-lo, disse Lilian após alguma contemplação. Roel concordou com o veredicto dela. Os transcendentes do nível 1 de origem eram a existência humana mais forte do mundo. Eles não tinham chance alguma contra alguém desse calibre. Há uma chance de Presley ser o cérebro por trás da Irmandade da Salvação. Não acho que Sartoni tenha o poder de realizar uma revolta tão grande sozinho. Eu também acho. Mas qual é o objetivo dele? Ele está usando a revolta como uma razão para escapar da linha de frente? Não, isso não está certo. Não levaria muito tempo para reprimir a revolta. Então ele não poderá adiar por muito tempo, murmurou Lilian. No entanto, os dois não conseguiram chegar a uma conclusão. O ar entre eles ficou solene. Lilian abraçou Roel levemente antes de olhar em seus olhos e consolá-lo. Os transcendentes de nível 1 de origem são realmente poderosos, mas não há garantia de que ele seria capaz de voltar no tempo. Além disso, não temos aliados da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo a quem podemos recorrer? Sim, você está certo, respondeu Roel com um aceno de cabeça. No entanto, uma nova dúvida rapidamente surgiu em sua mente. Sênior, esta é realmente sua primeira vez ouvindo sobre a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo? Com base no que sei, a organização já foi os guardiões do antigo Império Austini. Sim, esta é a primeira vez que ouço sobre eles. Não há completamente nenhum registro sobre eles do nosso lado. Muito provavelmente, alguém adulterou os registros e purgou todos os detalhes da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, respondeu Lilian com uma carranca. A questão sobre a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo parecia incrédula para ela, mas como sua linhagem de sangue, Roel não mentiria e não poderia mentir para ela. Se assim for, isso significaria que havia segredos mais profundos em torno dos Ackermans que ela ainda não havia descoberto. Ela teria que tomar nota disso. Mas isso era de menor importância por enquanto. Vamos focar nossa atenção no que está à nossa frente. Ela olhou profundamente para Roel com seus olhos de ametista enquanto falava palavras que lembravam um voto. Não importa o que aconteça, a irmã mais velha irá protegê-la. Em uma sala mal iluminada, Antonio apresentou um âmbar claro e adamantino para a pessoa que estava diante dele com um olhar solene no rosto. Lord Astrid, isso foi entregue a nós por nossas tropas feridas que retornavam. Eles disseram que foi dado a eles pelo santo enviado da convocação dos santos. Parece ser um objeto feito de mana e seiva de árvore, embora não pareça ser uma ferramenta mágica. Em relação a este, sua voz ecoou alto no corredor fechado. A beleza flutuante de cabelos negros diante dele ouviu algo familiar de sua descrição e lentamente abriu os olhos. Ela olhou para o item em concha nas mãos levantadas de Antonio, e suas pupilas iridescentes ondularam em descrença. Isto é, ela exclamou em voz alta. Ela rapidamente desceu em direção a Antonio para dar uma olhada no âmbar adamantino. Aquele santo enviado é uma farsa. Ele é um de nós. Um falso? Perguntou Antonio surpreso. Astrid assentiu em resposta enquanto tocava o quente pingente de âmbar de adamantina. Esta é uma das insígnias que a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo usa na Academia Saint Freya, semelhante ao seu Cruz da Luz Reversa. É produzido por um dos membros mais antigos da Assembleia, o Cronista. É só que esta insígnia caiu em desuso há séculos para proteger sua identidade. Séculos. Isso significa que, sim, a Assembleia ainda estava em seu estado de pico séculos atrás. Uma pessoa que é capaz de colocar as mãos nisso não pode ser um traidor. O Cronista nunca daria
daria essa insígnia a ninguém facilmente. Astrid ergueu o âmbar adamantino em direção ao teto iridescente e gentilmente infundiu sua mana nele. Palavras sombrias logo foram projetadas no chão abaixo. Lord Astrid, isso é a linguagem dos entes. Não consigo lê-lo, mas suponho que seja o nome do usuário do pingente. Existem vários níveis para o âmbar adamantino, e o nível mais alto é aquele que leva o nome do usuário. Significa que o indivíduo tem a total confiança do cronista, respondeu Astrid. Enquanto falava, ela se lembrou da familiar pulsação de mana que sentia um tempo atrás, e as peças do quebra-cabeça de repente se encaixaram em sua cabeça. Mas em vez de se sentir aliviada, uma carranca de desagrado se formou em sua testa. É um filho dos Ascartes. Ascartes, isso não significa que ele é seu. Sim, ele deve estar aqui para explorar o caos para roubar o ovo guardado pela convocação dos santos. Ele está fora de si, exclamou Astrid preocupada. Por mais importantes que fossem os ovos das 6 calamidades, não havia nada mais importante para ela do que a segurança da prole da casa Ascart. Além disso, com base no que ela sentiu, havia 2 deles em Leinster no momento. Ela olhou para o homem de cabelo laranja diante dela e instruiu resolutamente. Antonio, vamos mudar nossas prioridades. Não importa o que for preciso. Você tem que trazê-los aqui o mais rápido possível. Capítulo 303 Como um casal. Capítulo 303 Como um casal. Não houve objeções violentas dos outros membros da convocação dos santos à chegada repentina de Lilian. Esses fanáticos acreditavam que ele era o santo enviado, o que os levou a ter uma confiança quase incondicional nele. Contanto que Roel estivesse bem com isso, estaria tudo bem com eles também. Além disso, ao contrário de Roel, Lilian foi respeitada desde o momento de sua chegada. Parte do motivo era porque os discípulos não tinham certeza do relacionamento entre ela e seu santo enviado, e a outra parte era devido à força esmagadora que Lilian havia demonstrado. Eles teriam que ser um tolo para rejeitar um transcendente de nível 3 de origem em um momento crítico como este, sem mencionar que Lilian não era um transcendente de nível 3 de origem comum. Ontem à noite, para encontrar Roel, Lilian e seus exércitos devastaram a retaguarda da Irmandade da Salvação, aliviando grandemente a pressão do lado da convocação dos santos. Escusado será dizer que foi uma realização incrível. Após cuidadosa consideração, Roel e Lilian decidiram se retratar como amantes em vez de irmãos. Enquanto os dois eram bonitos, eles tinham vibrações muito diferentes um do outro. Roel se sentia mais gentil enquanto Lilian era uma beleza de gelo. Além disso, as cores dos olhos deles também eram completamente diferentes. Ao mesmo tempo, alegar que Lilian era sua amante também explicaria sua falta de compreensão sobre a convocação dos santos, tornando menos suspeito se ela fizesse algo que parecesse fora do lugar. Felizmente, a convocação dos santos foi bastante liberal quando se tratava de casamentos de seus discípulos. Não era tão ilegal quanto a Irmandade da Salvação, mas ter um amante não era um problema. Afinal, essa também era uma maneira de trazer novos discípulos. Devido à disposição elevada de Lilian e sua força poderosa que não correspondia completamente à sua idade, os rumores rapidamente começaram a se espalhar entre os discípulos de que ela era na verdade filha de algum alto nobre que havia escolhido fugir com Roel. Por essa razão, ninguém se atreveu a perguntar a ela sobre seu sobrenome. Isso os poupou de muitos problemas, embora fosse interessante notar como a verdade às vezes podia ser mais inacreditável do que fantasias. A identidade de Lilian definitivamente não estava apenas no nível de uma filha de algum alto nobre. Com tais pensamentos em mente, Roel virou-se para olhar para Lilian, e esta voltou a olhar para ele com a cabeça inclinada interrogativamente. Sua adorável reação e gentileza em seus olhos fizeram o coração de Roel pular uma batida. Sênior, você fica bem em um vestido. E é isso mesmo, vou usá-lo com mais frequência se você gostar. Para esconder seu constrangimento, Roel fez um elogio forçado, mas Lilian ficou surpreendentemente feliz com isso. A atmosfera entre os dois ficou mais harmoniosa, a ponto de parecer que eles realmente se tornaram um casal de verdade. Mesmo com os dois se sentindo assim, não havia como os de fora serem mais sábios. Devido ao desmoronamento das negociações, Roel imediatamente conseguiu que a convocação dos santos reforçasse suas defesas. A essa altura, era quase certo que uma briga começaria, mas o que foi diferente dessa vez foi que Roel não estava mais interessado em participar dela. Devido ao seu reencontro com Lilian, seu maior objetivo com a convocação dos santos já havia sido cumprido. O que restava agora era esperar que a academia se comunicasse com eles. Enquanto isso, Roel aproveitou esse tempo para examinar seu sistema. Ponto de interrogação avaliação, 66, média, ponto de interrogação contagem regressiva para o final do estado de testemunha, 177 horas e 42 minutos. Roel ficou surpreso com a avaliação, pois achava que não havia feito nada significativo. Ele não matou nenhum monstro ou limpou qualquer objetivo importante que ele conhecia. Ele conseguiu se reunir com Lilian, mas o crédito deve ser atribuído mais a ela do que a ele. A negociação também não deve valer tantos pontos. Ele não podia imaginar como sua avaliação subiu tanto. Isso significa que algo mais está acontecendo em um lugar onde não posso ver. Como o pingente que enviei para a academia. Os olhos de Roel brilharam de excitação. Isso definitivamente significava boas notícias para eles. Dito isto, ele não achava que a academia ou guardiã faria um movimento tão cedo. Dadas as circunstâncias atuais, mesmo os membros da Assembleia teriam que pensar 2 vezes antes de ajudar uns aos outros, sem mencionar que ele provavelmente seria visto como uma variável desconhecida no momento.
Então, ele decidiu aproveitar esse período de espera para descansar. Lilian havia lutado por 2 dias consecutivos e agora precisava descansar enquanto Roel ainda sofria dos efeitos da geleira. Uma vez que a adrenalina da reunião diminuiu, tudo o que restou foi o cansaço. Depois de fazer os preparativos, Roel trouxe Lilian de volta ao seu quarto para descansar. Era para não parecerem deslocados, já que eles estavam assumindo a identidade de amantes, mas mesmo que pudessem, não gostariam de se separar um do outro neste momento. Por um lado, estava o nervosismo por terem perdido um ao outro logo após entrar no estado das testemunhas e, por outro, o problema de sua segurança. Eles eram atualmente espiões no campo inimigo, então seria muito mais seguro para eles se moverem juntos. Lilian estava bem ciente disso também, mas eles ainda acabaram brigando um com o outro por causa disso. Eu sou sua irmã mais velha, então você deveria ser a única dormindo na cama. Como posso deixar você dormir no chão? Você fica com a cama em vez disso. Os dois estavam convencidos em suas posições e se recusaram a ceder um centímetro, mas finalmente chegaram a um acordo. Considerando que eles estavam em um acampamento inimigo, eles decidiram se revezar. Um deles dormia enquanto o outro ficava de guarda. Tecnicamente falando, Roel não dormia por 5 dias agora. Ele mal conseguia pegar uma piscadela na noite passada devido à persistente aura fria de Glacier. Mesmo com sua constituição aprimorada como transcendente, ele já estava no seu limite. Em comparação, Lilian ficou acordada apenas 2 noites depois de entrar no estado das testemunhas. Então, foi decidido que Roel descansaria primeiro. Era quase meia-noite quando terminaram o jantar e se retiraram para seus quartos. Na primeira metade da noite, Roel dormiu tranquilamente sob a proteção de Lilian. Ter um parente ao seu lado lhe dava uma tranquilidade que lhe permitia dormir em paz. O dever de sentinela, geralmente chato, também era estranhamente agradável para Lilian. Só de olhar para o jovem adormecido na cama, ela não conseguiu evitar que seus lábios subissem. Foi uma sensação muito estranha para ela. A chegada repentina de alguém importante em sua vida a fez sentir como se estivesse profundamente apaixonada. Pensar nele a fazia feliz, e vê-lo induzia um forte desejo de se aproximar dele. Até mesmo ouvir sua respiração encheu seu coração de calor. Ela nunca havia se sentido assim antes, e ela o estimava muito. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que tal felicidade só era boa em pequenas porções, assim como o açúcar doce. Ter muito disso só distorceria a natureza de seu relacionamento. Ela temia que seus sentimentos se descontrolassem mais uma vez sob os efeitos de sua linhagem se ela ficasse muito imersa nisso. Com um suspiro relutante, ela se afastou do quarto e foi para o pequeno salão a uma pequena distância. Quando Roel abriu os olhos mais uma vez, viu-se sentado em um trono de jade familiar. Ao contrário da primeira vez que ele veio aqui, o céu estava completamente escuro. Não havia tochas na sala de audiência para fornecer iluminação, mas um brilho fraco vinha das flores roxas no campo de flores abaixo. Parecia que ele estava cercado por um mar de estrelas cintilantes, fazendo tudo parecer surreal. Uma bruxa de cabelos brancos vestida com um vestido de cor escura estava sentada no meio do campo de flores. Seus olhos vermelhos mais loucos estavam focados nas flores ao seu redor enquanto ela cuidadosamente escolhia aquelas que estavam em plena floração. Já havia um pacote deles em suas mãos. O que ela está fazendo? As bruxas também se interessam por flores? Roel olhou para a silhueta abaixo em silêncio, sem fazer nenhum barulho. No entanto, não havia como esconder sua presença de Artasia. Bem-vindo de volta, meu herói. Você pode me dar um momento? Artasia ergueu a cabeça e o cumprimentou com um sorriso encantado. Nem um pouco surpreso com sua chegada, Roel assinou com a cabeça em resposta, intrigado com o que ela estava fazendo. Um momento depois, Artasia colheu outra linda flor antes de dirigir um olhar duro para as flores que ela havia reunido em seus braços. Depois de um exame cuidadoso, ela assentiu com satisfação. Isso deve ser o suficiente, disse ela com um sorriso hipnotizante. No momento seguinte, ela apareceu bem na frente de Roel e mostrou-lhe as flores com um olhar alegre no rosto, quase como se estivesse pedindo seus elogios. E, como é, estas são flores de devaneio exclusivas do meu domínio. Não são lindos? Sim, eles estão. Que alívio. Eu estava preocupado que você não gostasse deles. Não deve haver nenhum problema em usá-los como materiais então. Materiais? Perguntou Roel em dúvida. Artasia assentiu em resposta. Sim, materiais. Enquanto falava, ela soltou as flores e abriu bem os braços. Em vez de cair no chão, as flores flutuaram no lugar e começaram a se entrelaçar. Em questão de momentos, uma coroa foi tecida das flores. Esta é a coroa que fiz especialmente para você, meu herói. Você gosta disso? Perguntou Artasia inocentemente. Capítulo 304 Invocação de Artasia. Capítulo 304 Invocação de Artasia. Diante do trono na sala de audiência, a bela bruxa de cabelos brancos segurava uma guirlanda de flores em suas mãos enquanto dirigia um sorriso radiante para o homem de cabelos negros diante dela. Como é? Você gostaria de experimentá-lo? Ela disse sedutoramente. Roel sentiu seus desejos surgindo ao ouvir a voz dela. Ele olhou para a coroa de flores nas mãos de Artasia em transe, mas seus olhos dourados de repente brilharam intensamente. Um momento depois, ele recuperou sua racionalidade. Não há necessidade disso. Obrigado pela oferta, mas eu não estou interessado, ele respondeu enquanto seu coração batia com medo sobre como ele quase caiu em seu estratagema. Artasia primeiro fez beicinho em resposta à rejeição antes de suspirar profundamente. Levei muito tempo para colher essas flores. Você não acha que uma coroa ficaria bem em você? Coroa é de fato meu atributo de origem, mas não é minha busca, respondeu Roel. Ele se levantou e deu um passo para longe do trono de Artasia. Ele olhou nos olhos dela e falou resolutamente. Artasia, não tente mais me tentar com essas coisas. Não estou interessado em me tornar rei.
Ah, eu deveria saber. Após um momento de silêncio, Artasia colocou a coroa de flores em sua própria cabeça antes de se inclinar para Ruel. Ela chegou tão perto dele que quase parecia que ia beijá-lo, forçando-o a recuar meio passo. Isso é preocupante. É porque eu testemunhei muitos altos e baixos ao longo da história. Muito tempo se passou desde a partida de Cia. O resto de nós todos desistimos, mas seu pessoal ainda permanece firme em suas responsabilidades. Oh bem, eu meio que esperava tal resultado de qualquer maneira, ela disse enquanto lentamente endireitava sua postura. Parecia que ela havia desistido da ideia de tentá-lo com o fascínio do poder por enquanto. Ruel olhou para ela contemplativamente. Artasia, qual é o seu verdadeiro objetivo? Meu gol? Eu já te disse. Espero que você possa fazer com que essa mulher se torne minha anfitriã. Isso não é a verdade, certo? Ou pelo menos não o completo? Ruel interrompeu. Artasia piscou os olhos com a conclusão que ele tinha chegado. Ela inclinou a cabeça ligeiramente e perguntou intrigada. O que te faz dizer isso? As bruxas são bruxas porque não podem ser compreendidas pelo pensamento convencional. Eu inicialmente pensei que o seu objetivo era ser revivido no mundo real. Mas conforme eu pensava mais sobre isso, me peguei me perguntando se era realmente possível que o objetivo da rainha das bruxas fosse algo tão mundano. As palavras de Ruel surpreenderam Artasia. Ela foi pega de surpresa por um momento antes que os cantos de seus lábios começassem a subir. Seus olhos se curvaram de prazer, como se as dúvidas que ele estava lançando em seu caminho a divertissem. Não é muito precipitado chegar a uma conclusão sobre meros rumores? Quem disse que uma bruxa tem que estar tramando? Não é bom se apegar a estereótipos. Estereótipos? Você é um para falar. Você parece acreditar que os homens gostam de mulheres que os bajulam. É bastante óbvio através de seus gestos, expressões e tom. Que rude. Porque não posso ser uma bruxinha adorável. Artasia, você não me chama pelo meu nome desde a nossa primeira apresentação. Ponto. Foi mais uma observação que surpreendeu Artasia, e o sorriso em seus lábios cresceu ainda mais. Você tem se dirigido a mim como meu herói até agora porque você sabia que eu lhe dei um nome falso. Você deve ter usado algum tipo de meio para verificar isso imediatamente. Ruel olhou para Artasia com os olhos apertados enquanto falava com um tom gelado. O que você usou? Uma maldição? Ou algum tipo de feitiço? Ponto. Uau, eu sou uma pessoa tão horrível em sua mente, como eu poderia amaldiçoar meu herói? Diante do olhar abrasador de Ruel, o rosto de Artasia ficou vermelho quando ela fez beicinho infeliz, mas seu tom soou estranhamente alegre. Eu só testei o nome Ru usando meu feitiço de introspecção, mas foi completamente ineficaz. Feitiço de introspecção? Sim, mesmo eu não tenho a capacidade de ver através da coroa. Você é uma entidade enigmática para alguém como eu que sempre sabe o que os outros estão pensando. Como vou lidar com alguém como você? A disposição de Artasia estava mudando lentamente junto com suas palavras. Ela estava começando a revelar seu verdadeiro eu. O ato adorável que ela estava fazendo tudo isso enquanto estava sendo lentamente contido, substituído por um sorriso composto, mas eufórico. Graças ao meu herói, pude experimentar como é ser uma mulher. Pela primeira vez na minha vida, fiquei imaginando o que tinha que fazer para ganhar a boa vontade de um homem. E me vi incerto se poderia marcar pontos com você fazendo um certo gesto. Foi tudo uma encenação? Não. Admito que tive segundas intenções, mas a maior parte do que você vê de mim é real. Artasia tocou seu peito enquanto seus olhos vermelhos mais furiosos se estreitavam ainda mais em deleite. Fui sincero quando disse que nos damos bem um com o outro. Apesar de minhas melhores tentativas de esconder minha natureza, você ainda foi capaz de ver através de uma parte de mim. Isso é apenas uma parte de você? Quão vil deve ser o todo de vocês? Isso é demais. Essas palavras realmente feriram meu frágil coração. Artasia baixou o olhar lamentavelmente enquanto fazia beicinho de indignação. Logo, um pensamento veio à sua mente e ela bateu palmas. Ah, eu deveria te oferecer uma recompensa, já que você conseguiu ver através de mim. Uma recompensa? Sim, é uma pista para aprofundar nosso relacionamento. Artasia começou a gesticular graciosamente como se uma professora estivesse dando uma palestra para seus alunos. Meu herói, você está ciente de que todas as bruxas têm uma forte fixação em alguma coisa? Minha fixação é com o conceito de dilema. Dilema? Sim, eu quis dizer isso quando eu disse a você que eu quero aquela mulher. Nem pense em colocar as mãos no meu sênio. Ruel olhou para Artasia com um olhar composto enquanto falava com um tom igualmente composto. Sua capacidade de manter suas emoções sob controle aqui só o fez parecer ainda mais assustador. Vendo isso, o sorriso de Artasia começou a se distorcer enigmaticamente. É assim mesmo? Bem, vamos ver sobre isso. Artasia fez uma pequena reverência, sinalizando o fim da discussão. Seguindo as ações dela, Ruel percebeu que sua consciência se esvanecia lentamente. Não demorou muito para que ele voltasse ao sono profundo. Ponto de exclamação. Foi no meio da noite quando Ruel acordou mais uma vez. A sala estava completamente silenciosa. A cama embaixo dele era tão confortável que era difícil se desvencilhar dela. Após várias horas de descanso, sua condição física estava muito melhor do que antes, embora o mesmo não pudesse ser dito sobre sua condição mental. Maldito seja Artasia. Há realmente um problema com essa mulher. Enquanto Ruel estava pensando em tais pensamentos, de repente ele recebeu uma notificação do sistema. Ponto de interrogação Ding. Ponto de interrogação Você adquiriu uma nova habilidade. Ponto de interrogação Descida de Artasia. Selecione uma mulher para ser anfitriã da Rainha das Bruxas Artasia. A força de Artasia será determinada pela constituição física do hospedeiro selecionado. Use um. Aquela mulher, murmurou Ruel com uma garganta profunda. Ao contrário dos feitiços que ele recebeu de Grandar e Peitra nos estados testemunhas anteriores, a invocação de Artasia não era um feitiço de aprimoramento, mas um feitiço de tributo.
Não havia dúvida de que convocar a Rainha das Bruxas era um grande negócio. Poderia ser um dos feitiços mais fortes do mundo. No entanto, o fato de que a força de Artasia era determinada pela força do tributo significava que ele não poderia simplesmente usar um transeunte aleatório para isso. Se ele se encontrasse em uma situação em que precisasse da ajuda da Rainha das Bruxas, era provável que ele precisasse de um poder esmagador para voltar. Se assim fosse, ele teria que homenagear uma poderosa transcendente feminina, ou então tudo seria em vão. Além disso, o fato de que esse feitiço só poderia ser usado uma vez significava que era um ultimato de Artasia. De certa forma, Artasia entregou uma faca a Roel, dando-lhe o direito de decidir quem ele queria esfaquear ou se ele queria esfaquear alguém. Mas, ao mesmo tempo, ela também deixou sua vontade extremamente clara. Ela queria Lilian. Aquele era o anfitrião ideal para ela. Mas isso era algo que Roel nunca permitiria. Ela era seu único parente de linhagem no mundo, o segundo possuidor da linhagem Ascart na mesma época. As chances de algo assim acontecer eram infinitesimais. Era praticamente um milagre, e ele apreciava muito esse presente do mundo. Antes que ele percebesse, Lilian já ocupava uma posição importante em seu coração. Assim como Lilian via todos que tentavam prejudicá-lo e insultá-lo como seu inimigo, Roel também sentia o mesmo. Ele não toleraria nenhum mal vindo para sua irmã mais velha. Mesmo que ele deixasse seus sentimentos de lado e analisasse de um ponto de vista racional, ele ainda não poderia se dar ao luxo de usar esse feitiço em Lilian. Artasia pretendia ocupar o corpo de Lilian apenas para preservar um grau maior de seus poderes. Isso poderia ser parte do motivo, mas Roel definitivamente não achava que isso era tudo. O que ela realmente queria era a linhagem Ascart, e Lilian era a única, mesmo entre os possuidores da linhagem Ascart. Lilian era um verdadeiro prodígio. Mesmo sem o atributo de origem correto para emparelhar com sua linhagem, ela ainda foi capaz de extrair os poderes da linhagem Ascart à sua maneira, abrindo um novo caminho para si mesma. O que aconteceria se Artasia ocupasse tal corpo e revivesse no mundo real? Isso significaria a criação de um ser supremo que possuía os poderes da linhagem Ascart e da Rainha das Bruxas. Além disso, não se deve esquecer que Lilian era a princesa imperial do Império Austine, uma potencial sucessora do trono. Ela tinha vastos recursos à sua disposição. Com tanto poder e influência em suas mãos, todo o continente Cia pode acabar sendo seu brinquedo. Usar o feitiço não machucaria apenas Lilian, também colocaria sua família, amigos e até mesmo toda a humanidade em perigo. Não importa o que aconteça, eu não devo usar este feitiço. Roel olhou para a lua prateada do lado de fora da janela enquanto se decidia. Capítulo 305 Insubstituível Capítulo 305 Insubstituível. Roel deu uma olhada no relógio na parede e suspirou impotente. Ele rapidamente se levantou e começou a arrumar sua aparência, com base no que ele havia combinado com Lilian. Eles já deveriam ter mudado de turno agora. No entanto, ela não veio para acordá-lo. Acho que é bom que meu encontro com Artasia tenha me permitido acordar a tempo. Ou então eu poderia ter dormido até o dia seguinte. Depois de se arrumar, ele saiu do quarto e viu Lilian sentada graciosamente na sala do lado de fora, guardando diligentemente a área. Ela ficou um pouco surpresa ao ver Roel se levantando e se movendo. Ela tinha acabado de checá-lo um tempo atrás e ele ainda estava dormindo. Você está acordado? Aconteceu alguma coisa? É hora de mudarmos de turno. Você deveria ter me acordado. Eu sou mais forte que você. Além disso, é justo que eu, como irmã mais velha, cuide do meu irmão mais novo. Ponto. A atitude insistente de Lilian fez Roel suspirar mais uma vez. Vá dormir agora, disse ele. Mas, preservar a condição das elites é um dos princípios básicos da guerra. Minhas proezas de luta são muito restritas aqui. Então é provável que eu precise de sua ajuda em muitas coisas mais tarde. Ponto. Eu entendo. Ouvir que ela era necessária deixou Lilian de bom humor, e ela obedientemente marchou para dormir. Enquanto isso, Roel esticou um pouco o corpo antes de finalmente se acomodar no sofá. Ele estava pronto para lidar com qualquer briga que estivesse acontecendo esta noite. Havia outra razão pela qual ele escolheu dormir primeiro: os padrões de movimento dos monstros da Legião da Salvação. Aqueles soldados de armadura preta e figuras vestidas de preto tendiam a se mover no meio da noite. Então ele escolheu especificamente ficar de sentinela neste momento para que pudesse responder a qualquer pedido de ajuda de emergência sem ter que incomodar Lilian. Sua previsão provou ser descontroladamente fora do alvo. Não havia nenhuma emergência esta noite. Na verdade, as linhas de frente estavam mais calmas do que nunca. O que está acontecendo? A Irmandade da Salvação está se segurando por medo da força de Lilian, incapaz de encontrar razões para racionalizar essa paz bizarra. Roel sentiu-se profundamente inquieto, como se tivesse esquecido algo muito importante. Seus pensamentos foram logo interrompidos por um grito vindo do quarto. Roel! Ponto de exclamação. Roel correu para o quarto no momento em que ouviu o grito de Lilian, mas não havia inimigos no quarto. Havia apenas uma trêmula Lilian sentada na cama, respirando com dificuldade. Ela teve um pesadelo, percebendo como os olhos de ametista de Lilian tremiam inquietos. Roel censurou-se por seu descuido. Muitas coisas aconteceram recentemente que ele havia esquecido que Lilian não estava no estado de espírito certo no momento. Pouco antes de entrar no estado das testemunhas, ela testemunhou o horrível cadáver de um de seus conhecidos. A revelação de que eles eram parentes de linhagem a distraiu do trauma por um momento, mas ela rapidamente recebeu seu segundo choque quando os dois foram separados à força um do outro no estado das testemunhas, colocando-a em uma condição pior. Ela ainda podia suprimir seus traumas e medos com sua mente lógica quando estava acordada, mas quando finalmente baixou a guarda durante o sono, era inevitável que tudo viesse mordendo-a na forma de um pesadelo.
Roel sentiu seu coração doer por ela. Sênior, acalme-se. Estou aqui. Roel. Observando enquanto Roel caminhava para o lado da cama enquanto sussurrava palavras de consolo para ela, Lilian olhou para ele sem expressão por um momento antes de se lançar abruptamente para abraçá-lo com força. Ela avidamente se embebeu em seu calor por um longo tempo antes de seus nervos tensos finalmente relaxarem um pouco. Vendo isso, Roel puxou uma cadeira para o lado da cama e a colocou de volta na cama. Ele continuou segurando a mão dela enquanto gentilmente a persuadia a dormir. Sênior, eu não vou a lugar nenhum. Estarei sentado bem aqui. Então não se preocupe e vá dormir. Suas palavras fizeram Lilian sentir uma onda de constrangimento por sua demonstração anterior de fraqueza, e ela rapidamente escondeu metade do rosto sob o cobertor. Mas, ao mesmo tempo, ela também não queria soltar a mão dele. No final, ela deu um aceno silencioso de acordo. Ela deveria ir dormir, mas seus olhos continuavam se esgueirando em direção a ele uma vez a cada poucos segundos. Isso trouxe outro suspiro de Roel. Sabendo que ela não descansaria nesse ritmo, ele decidiu distraí-la com outro assunto primeiro. O que você sonhou antes? Uma luta, sim. Foi caótico. Acabamos nos separando mais uma vez. Eu o vejo. Roel assentiu compreensivamente enquanto se lembrava de como Lilian gritou seu nome mais cedo. Isso trouxe uma onda de calor em seu coração. De volta a olhos do cronista, o pesadelo de Lilian tinha sido principalmente sobre o conhecido morto que ela tinha visto na adega. Mas aqui, ela começou a sonhar com os dois sendo separados. Isso mostrava que ele ocupava uma posição muito importante no coração dela, e seria mentira se ele dissesse que não estava feliz com isso. O assunto naturalmente acabou aqui. Então Roel começou a procurar outras coisas para falar. De repente, ele se lembrou de algo e, após um momento de hesitação, decidiu expressar seus pensamentos em voz alta. Sênior, sobre o exército que você comandou no início do dia. Eles também são convocados, certo? Você mencionou que nunca esteve no estado das testemunhas antes, então como você obteve essa intimação? Você não precisa falar sobre isso se for inconveniente para você. Só estou perguntando por curiosidade. Roel evitou mencionar o exército de Lilian, pois sondar a habilidade de outro transcendente não era apenas rude, era comumente percebido como um ato de agressão. Mesmo depois de escolher perguntar sobre isso, ele fez questão de amortecer a pergunta para que ela não se sentisse ofendida. Mas para sua surpresa, Lilian o encarou por um momento antes de rir baixinho. Não há segredos que eu não possa compartilhar com você. Eu obtive meus exércitos através de relíquias. Relíquias, sim. Desde jovem, sempre que tocava em coisas como bandeiras, escudos e insígnias militares, eu me via entrando em um sonho estranho. No sonho, eu encontrava cavaleiros que prometiam jurar lealdade a mim se eu cumprisse seus desejos. Esses desejos consistiam principalmente em registrar suas conquistas, reconstruir exércitos e limpar sua reputação. Roel arregalou os olhos surpreso ao ouvir essas palavras. Ele não achava que os exércitos de Lilian fossem obtidos tão facilmente. Bem, dizer que ela os obteve facilmente também não era exatamente correto. Lilian foi capaz de cumprir facilmente seus desejos graças à enorme influência que ela exerceu como a princesa imperial do Império Austini, permitindo que ela realizasse facilmente ações que poderiam ter levado outra pessoa toda a sua vida para alcançar. Quanto ao motivo de ela nunca ter entrado no estado das testemunhas, provavelmente era porque os humanos não eram fortes o suficiente para sustentar um domínio próprio, ao contrário de Grandar ou Peitra. Tendo resolvido o mistério que incomodava sua mente, Roel soltou um suspiro de alívio e levou a conversa de volta ao pesadelo dela. Ele segurou a mão dela com força e sorriu gentilmente para ela. Eu sei que o pesadelo que você teve foi aterrorizante, mas isso nunca vai acontecer. Não importa que tipo de provação esteja diante de nós, nunca mais seremos separados. A promessa solene de Roel fez com que Lilian arregalasse os olhos. Um momento depois, ela puxou a mão dele para sua bochecha e retornou a promessa com um olhar apaixonado em seus olhos. Você tem razão. Nunca mais estaremos separados. Eu me certificarei de protegê-lo bem. Depois de uma curta conversa sentimental, Lilian finalmente adormeceu com paz de espírito. Roel deu um suspiro de alívio antes de voltar sua atenção para o ambiente. A cidade de Leinster estava estranhamente quieta esta noite. Não houve nenhum relatório de emergência das linhas de frente nem pessoal andando pelos corredores. Era um ambiente enervante para Roel. Foi sob tal silêncio que uma silhueta negra de repente brilhou através da janela em sua visão periférica. Roel rapidamente voltou sua atenção para a janela, apenas para ver um passarinho com penas de 7 cores esvoaçando do lado de fora. Roel tinha visto muitos pássaros com penas coloridas em sua vida anterior também, mas aquele diante dele era único no sentido de que cada uma de suas penas emanava um brilho iridescente. Sua beleza era indubitavelmente atraente, mas o que mais interessava Roel era o pingente pendurado em seu pescoço. Era o âmbar adamantino. Roel arregalou os olhos ao ver o símbolo familiar. Ele imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Após um momento de contemplação, ele liberou uma leve pulsação de mana de seu dedo, obrigando o pássaro iridescente a olhar para seu peito, aparentemente verificando algo. Um momento depois, voou para o lado de Roel. Ele circulou acima de sua cabeça e balançou seu corpo, fazendo com que o âmbar adamantino caísse nas mãos de Roel junto com uma de suas penas iridescentes. Isto é, Roel olhou intrigado para a pena à deriva, sem entender o significado por trás desse gesto. No entanto, antes que a pena pudesse pousar, de repente se transformou em um envelope com um flash de luz.
Essa transformação repentina pegou Roel de surpresa. Ele estendeu a mão para pegar o envelope de mana brilhante. Ele primeiro avaliou cuidadosamente antes de tentar infundir sua mana nele. Envelopes de mana geralmente eram encantados com um selo criado com o mana remanescente recuperado das posses do receptor, que era presumivelmente o Âmbar Adamantino neste caso. Para abrir o envelope, o receptor teria que infundir sua mana nele para verificar sua identidade. Se este envelope não fosse aberto dentro de um certo período de tempo ou fosse aberto à força, ele acionaria o selo encantado e resultaria na queima do envelope. Conhecendo o truque por trás disso, Roel colocou o dedo no selo de Será e soltou o selo encantado. Então, ele pegou a carta do envelope e começou a lê-la cuidadosamente. Lentamente, seus olhos começaram a se arregalar. Assim como ele esperava, era uma carta manuscrita do Guardião Antonil da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. Ele mencionou que a Academia de Saint Freya estava atualmente sob a proteção de uma barreira maciça, dificultando a mobilização de suas forças além do escopo da Academia. O acadêmico também não estava em boa posição para deixar a Academia por vários motivos. No entanto, para receber os dois que estavam trabalhando disfarçados no momento, ele estaria abrindo uma pequena brecha na barreira ao longo da face norte da Academia para trazê-los. Eles poderiam entrar na Academia sem problemas. Trabalhando disfarçado, Roel imaginou que Antonil deve ter entendido mal alguma coisa aqui, mas isso não era um grande problema. De qualquer forma, foi um grande alívio que eles pudessem buscar refúgio na Academia de Saint Freya. Isso significava que ele seria capaz de passar para a próxima etapa de seu plano. Ele notou que a carta foi assinada por Academic Guardiã, embora isso não fosse nada surpreendente. Ele estava prestes a guardar a carta quando percebeu. Ele rapidamente pegou a carta mais uma vez e olhou fixamente para um dos nomes. Arrepios subiram por todo o corpo. Astrid. Ponto de exclamação. Capítulo 306 Mostra de meteoros. Capítulo 306 Chuva de meteoros. Astrid. Roel percebeu que sua mente se apagava no momento em que viu aquele nome. Ard. Eles são os Ardes que eu conheço. Os Ardes eram conhecidos como a Águia das Sombras do antigo Império Austine, os antecessores da Casa Ascart. Roel ficou atordoado por um momento antes de seu coração começar a bater de excitação. Ele nunca pensou que ainda haveria membros sobreviventes de uma antiga casa que não poderia mais ser encontrada nos registros. Isso explicava por que Academic era um membro central da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. Descobriu-se que a outra parte era na verdade uma delas. Não havia dúvida de que Astrid tinha muitas das respostas para os mistérios que ele vinha perseguindo até agora, já que ela era da Casa Ard e um membro central da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. Se pudesse, ele criaria asas e voaria imediatamente. Não, eu preciso me acalmar. Ele rapidamente saiu de sua excitação para reconsiderar sua situação. Não havia nenhum problema com ele indo para a parede norte da Academia de Saint Freya para se encontrar com o Guardião Antonil, mas ele estava um pouco relutante em sair assim depois do problema que ele passou para se passar por o Santo Enviado. Era provável que a Irmandade da Salvação optasse por não fazer um movimento esta noite porque eles estavam no meio da convergência de suas forças para lançar um ataque devastador. Isso significava que havia uma grande chance de eles atacarem na noite seguinte. Se Roel saísse neste momento, a convocação dos santos certamente desmoronaria rapidamente depois de perder seu pilar de sustentação. A essa altura, a Irmandade da Salvação certamente voltaria toda sua atenção para o cerco da Academia de Saint Freya. Seria bom se eu pudesse fazer um último movimento contra a Irmandade da Salvação antes de partir. Um sorriso lentamente se formou no rosto de Roel. A primeira coisa que Lilian sentiu ao acordar na manhã seguinte foi um calor na mão direita. É o Roel. Ele ainda está aqui. Ela se lembrou do que aconteceu na noite anterior, e seu rosto imediatamente ficou vermelho de vergonha. Dito isto, ela ainda estava feliz por Roel ter ficado ao seu lado durante toda a noite. Não havia necessidade de Roel continuar segurando a mão dela depois que ela adormeceu, mas ele ainda o fez de qualquer maneira, como se estivesse cumprindo uma promessa a ela. Isso foi completamente inesperado para ela e, de certa forma, mostrou o quão importante Lilian era para Roel. Um sentimento quente e confuso brotando em seu coração a encheu de grande motivação, e ela sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse brilhando. Essa experiência sem precedentes a desconcertou, mas, ao mesmo tempo, também a embriagou. Você está acordado? Bom dia. Bom dia. Lilian cumprimentou Roel de volta com um sorriso gentil, mas um súbito acesso de autoconsciência de repente a atingiu, e ela rapidamente cobriu o rosto. Senhor, não, olhe, eu preciso me arrumar primeiro, disse Lilian com o rosto avermelhado. Demorou um pouco até que a compreensão atingisse Roel, e ele rapidamente se despediu. Lilian costumava tomar um banho para se limpar todas as manhãs, mas como não havia criados no castelo e muitas de suas instalações estavam estragadas, ela não teve escolha a não ser chegar a um acordo. Ela arrumou sua aparência antes de aparecer na frente de Roel mais uma vez. Roel deu uma olhada nela, mas não achou que houvesse algo diferente nela. No final, ele só poderia atribuí-lo à sua beleza natural. Depois desse pequeno incidente, ele começou a falar sobre o envelope que recebeu na noite passada. O conteúdo do envelope dizia que Astrid e Antonil estavam atualmente sob as ordens da Assembleia para proteger uma ferramenta mágica. Dado que a humanidade estava atualmente ameaçada pelos desviantes, a ferramenta mágica tinha que ser de importância significativa para que eles a confiassem nas mãos dos acadêmicos. Se a intuição de Roel estava certa, a ferramenta mágica foi a razão pela qual a Irmandade da Salvação encenou uma revolta neste momento. Além disso, esse incidente pode muito bem estar relacionado à queda da Assembleia também a julgar pela linha do tempo. Lilian ouviu sua explicação e acenou com a cabeça contemplativamente. Mas outra revelação de Roel a deixou atordoada. Lord Astrid é meu ancestral? Sim. Bem,
Para ser exato, ela é ancestral da nossa casa Ascart, mas como você também possui a linhagem Ascart, é lógico que você também tem algum tipo de laço de sangue com a casa Ard. Linhagens familiares não apareceriam do nada. A razão mais provável pela qual Lilian era diferente dos outros Ackermans na era atual foi devido à restauração da linhagem primordial, semelhante ao caso de Charlotte. No entanto, provavelmente levaria algum tempo para ela aceitar o fato de que sua linhagem não era tão pura quanto o resto da família imperial. Depois de repassar essa importante informação a Lilian, Roel decidiu dar-lhe algum tempo para pensar sobre o assunto e sozinha. Ele tomou seu café da manhã antes de convocar os discípulos da Convocação dos Santos para discutir os planos de guerra. Ele já havia pensado em como poderia fazer uso da Convocação dos Santos. Ele queria lançar um ataque contra a Irmandade da Salvação. Às vezes, em vez de esperar uma oportunidade chegar, pode ser melhor criar a oportunidade com as próprias mãos, principalmente quando o tempo não estiver do seu lado. O plano de Roel era que a Convocação dos Santos fizesse um grande retorno hoje à noite, mas o que era diferente era que Roel não estaria mais dando polimento a todos da linha de frente. Em vez disso, ele estaria se movendo junto com Lilian para atrair a Legião da Salvação. Por mais poderosos que fossem os soldados de armadura preta e as figuras vestidas de preto, eles eram seres não inteligentes. Não deve ser muito difícil tirá-los da linha de frente antes de correr direto para a Academia Saint Freya em busca de refúgio. Enquanto isso, os membros restantes da Convocação dos Santos estariam livres para lançar um ataque total contra os membros da Irmandade da Salvação e acertar suas contas. Enquanto a Convocação dos Santos era composta por cultistas do mal, Roel teve que admitir que eles o ajudaram muito durante esse período de tempo. De certa forma, ele estava realmente ajudando-os atraindo os monstros para que eles pudessem retornar. Caso contrário, eles estariam condenados de qualquer maneira. A Convocação dos Santos teria a chance de virar o jogo na Irmandade da Salvação, e Roel seria capaz de escapar para a Academia de Saint Freya. Foi uma troca justa. Tendo decidido sobre seu plano, Roel fez uma última conversa estimulante para os discípulos da deusa mãe antes que eles se dividissem em 3 equipes e se dirigissem a vários lugares em Leinster para esperar o anoitecer. Seria uma noite agitada para Leinster. No momento em que o sol da tarde caiu, Antonio saltou em cima das paredes norte da Academia Saint Freya, no sudoeste da cidade. A Legião da Salvação Negra começou a marchar para fora dos prédios em hordas. No nordeste da cidade, majestosas trombetas de guerra começaram a soar. Sob o véu da noite, uma ordem de cavaleiros vestindo uma armadura azul pálida apareceu de repente na linha de frente em questão de segundos. O surgimento de uma lendária ordem de cavaleiros dos anais da história foi impressionante, mas pouco fez para despertar o ânimo de Roel. Apenas algumas horas atrás, ele recebeu informações sobre os movimentos da Irmandade da Salvação. Surpreendentemente, eles optaram por adotar uma postura defensiva. Isso era algo incompreensível para Roel. Dada a personalidade dominadora de Sartani, era difícil imaginar que ele seria capaz de se controlar por 2 dias seguidos. As linhas de frente inesperadamente silenciosas o deixaram inquieto, e ele não pôde deixar de se perguntar sobre o sorriso enigmático de Artasia antes de sua despedida. Os dois deveriam estar seguros assim que entrassem na Academia Saint Freya, o que significava que quaisquer planos que Artasia tivesse guardado seriam desfeitos. Mas as coisas realmente iriam correr tão bem? Roel começou a ter dúvidas sobre os planos que havia colocado em ação, mas seus pensamentos foram subitamente interrompidos por um corpo quente inclinado em sua direção. 1 centavo por seus pensamentos, Sênior, e não é nada. Eu apenas sinto que algo está errado aqui, disse Roel com uma expressão tensa. Lilian suspirou suavemente também. Com sua inteligência, como ela poderia ignorar a estranheza do desenvolvimento atual? Não havia dúvida de que lhes faltava uma peça crucial de inteligência, e o erro de cálculo resultante disso poderia desvendar todos os seus planos. Mas eles não tinham escolha a não ser fazer um movimento agora. Nossa posição só vai piorar se a arrastarmos. Só podemos tentar o nosso melhor para avançar. Sim, você está certo. Ao ouvir as palavras de Lilian, Roel respirou fundo 2 vezes para se acalmar antes que os dois começassem a caminhar em direção ao seu destino. Com o soar das buzinas de guerra, o exército Coração de Leão do antigo Império Austin lançou um ataque feroz nas principais interseções de Leinster. O trabalho deles era abrir caminho para Roel e Lilian enquanto atraíam a atenção da Legião da Salvação. Como resultado, uma estranha procissão que lembra um desfile de carros alegóricos apareceu na linha de frente do campo de batalha. Sob a proteção dos Cavaleiros Azuis, Roel e Lilian caminhavam pelas ruas lotadas quase como se fosse um casamento. Só que eles foram recebidos não com os aplausos da multidão, mas com os rosnados dos soldados de armadura preta. Após uma hora de patrulhamento, o exército Leonhart começou a convergir para onde Roel e Lilian estavam, atraindo a maioria dos monstros na linha de frente junto com eles. Sob a cobertura do exército, os dois começaram a se dirigir para as paredes norte da Academia de Saint Freya. Quando começaram a se aproximar de seu destino, Roel finalmente soltou um suspiro de alívio. No entanto, Lilian começou a franzir a testa. O que há de errado, Sênior? Eu não ouço nenhuma buzina de guerra no lado leste. O lado leste? Roel piscou os olhos enquanto se virava para o lado leste escuro da cidade. Confuso, o exército Leonhart foi despachado para aquela área aniquilado? Não, isso não pode ser. Roel balançou a cabeça e negou a possibilidade. Ele era bastante versado em estratégias militares e não acreditava que um dos renomados exércitos de elite do antigo Império Austin seria exterminado por um bando de monstros sem cérebro.
Mas antes que pudesse descobrir o motivo, de repente ele viu um lampejo de luz brilhando à distância. Roel ficou atordoado pela súbita explosão de luz que rapidamente iluminou o céu noturno antes que seu rosto se deformasse lentamente em horror. Foi uma explosão destrutiva de mana, e estava indo na direção deles. Capítulo 307 Os Soberanos de Capítulo 307 Os Soberanos de uma Raça. Uma chuva de meteoros está caindo sobre Leinster. Tal pensamento surgiu na cabeça de todos no momento em que o céu noturno foi iluminado por uma luz ofuscante. Foi uma visão bastante mística. Corpos celestes descendo sobre o mundo com um belo brilho. Mas as testemunhas deste evento não sentiram admiração, mas um frio desespero. Senhor, tudo aconteceu tão rápido que os arredores de Roel já estavam tingidos de luz branca quando ele sentiu o perigo. A uma longa distância, um ancião vestido de preto observava a chuva de meteoros com total indiferença em seu rosto. Priestley Maxwell. Este era um nome que as pessoas cantavam louvores nesta época. A primeira imagem que veio à mente das pessoas ao mencioná-lo foi a de um velho sábio e gentil. Cidadãos de Brown o proclamaram um sábio. Os estudiosos o apelidaram como o orador mais sábio que seu país já teve. Os transcendentes o reverenciavam como o Rei Mago. Priestley havia acumulado muitos méritos ao longo do tempo para que alguém se lembrasse completamente, e ele carregou o peso da humanidade em seus ombros. No entanto, enquanto ele observava a destruição cair sobre a cidade que ele uma vez amou e protegeu, tudo o que podia ser visto em seu rosto era fria solenidade. Fazia 100 anos desde que ele desertou para o Salvador depois que suas funções físicas começaram a falhar. Ele teceu um esquema elaborado nesses 100 anos, e a vitória parecia estar ao seu alcance quando uma figura inesperada de repente chegou a Leinster. Os Ascartes. Esta era uma família antiga com uma longa linhagem que nunca se deve baixar a guarda antes, especialmente ao lidar com aqueles que despertaram para sua linhagem. Apesar das pesadas responsabilidades que carregavam, eles também foram abençoados com poderes milagrosos. Tudo era possível uma vez que eles se envolveram. Esta foi a avaliação de Priestley sobre eles ao longo dos anos. Era como se nada fosse absoluto antes dos Ascartes, fosse a diferença de nível aparentemente inviolável ou as leis estabelecidas do mundo. Eles eram um tesouro de possibilidades, muitas vezes realizando coisas que ninguém pensava ser possível. Era assim desde a Era Antiga, e Priestley não achava que isso seria uma exceção. Seus olhos turvos viram Leinster tremer sob seu ataque, mas os dois filhotes que ele estava mirando não foram vaporizados. Quando a luz ofuscante finalmente se dispersou, um esqueleto maciço e uma enorme cobra negra apareceram ao redor dos dois filhotes. Metade do esqueleto havia derretido sob a chuva de meteoros, e a cobra negra parecia estar em seu último suspiro também. Apesar da falta de almas, esses dois seres de mana ainda conseguiram proteger o seu mestre. À medida que as manifestações dos deuses antigos se dissipavam lentamente, o homem de cabelos negros cuspiu um bocado de sangue. No entanto, a dor que ele sofria não parecia ter minado sua vontade de lutar. Se alguma coisa, isso o fez ainda mais resoluto. Geleira. Com um murmúrio, ele soltou uma explosão de névoa branca que correu em direção a um velho segurando um cajado à distância. Ao mesmo tempo, uma explosão de mana sem precedentes explodiu de Lilian. Buzinas de guerra soaram ensurdecedoras pela cidade enquanto gritos de guerra começaram a ecoar ao redor de Priestley. Sem qualquer hesitação, os soldados atacaram o culpado que tentou tirar a vida de seu mestre. Esses soldados vieram em diferentes variedades. Havia uma unidade de infantaria pesada com escudos de pipa com inscrições de leões ferozes, lanceiros montados da Ordem dos Cavaleiros Azuis e uma divisão de arqueiros empunhando uma misteriosa ferramenta de engenharia mágica. Sob a ordem de sua rainha, eles se moveram rapidamente para cercar seu alvo. Em instantes, flechas elementais devastadoras já começaram a chover sobre Priestley. Ao lado de Lilian, 1000 magos de mantos vermelhos ergueram seus bastões reluzentes e murmuraram cânticos esotéricos. Eles estavam tecendo um feitiço do exército que superava em muito o que qualquer mago individual poderia alcançar por conta própria. Após o ataque inesperado do inimigo, tanto Roel quanto Lilian imediatamente retaliaram com todas as suas forças. Seus instintos lhes diziam que haviam encontrado um inimigo aterrorizante que não podia ser avaliado com bom senso, e que seria imprudente para eles dar um soco. No entanto, a pele de Roel ainda parecia incrivelmente horrível. Lilian deu um passo à frente e o protegeu atrás dela, mas seus braços trêmulos revelaram sua falta de confiança. Os dois podiam sentir que o inimigo não havia usado toda sua força, e seu palpite não estava errado. A chuva de meteoros que abalou toda Leinster não passou de uma saudação de Priestley. Embora ele tivesse vindo especialmente para cá para matar esses dois, ele achava que estava abaixo dele assassinar esses jovens. Era seu orgulho como rei mago. Milhares de soldados cercaram Priestley sob o luar. Suas buzinas de guerra continuaram a soar ensurdecedoramente ao redor dele. A terra tremeu sob os cascos dos corcéis de guerra. O céu estava coberto de flechas e gelo. No entanto, o velho vestido de preto permaneceu imperturbável. Ele olhou para a dupla com olhos perspicazes por um longo tempo antes de finalmente suspirar suavemente. Notável, disse ele. Se Roel foi capaz de contar as origens desses soldados, como um renomado estudioso como Priestley poderia não saber, a misteriosa aura de gelo e o poderoso exército provavelmente teriam sido suficientes para destruir facilmente qualquer transcendente de nível 2 de origem. Se ele não tivesse caído na escuridão, certamente teria feito tudo o que podia para proteger essas duas crianças. Mas aqueles não eram nada mais do que si. Diante de ataques vindos de todas as direções, o corpo de Priestley de repente emanou um brilho brilhante que vaporizou todas as flechas elementais. Ao mesmo tempo, a aura de gelo também foi espalhada com força. O velho mago ergueu seu cajado bem alto, e o ídolo Bansei sentado na ponta de seu
cajado de repente ganhou vida. Ele abriu os braços e soltou um grito de morte. Isto é mal. Os olhos de Roel se arregalaram de horror ao ver o cajado do velho. Ele reflexivamente pensou em uma arma sagrada. Cajado de angústias da morte. Diz a lenda que uma alma de Bansai amaldiçoada residia dentro deste cajado. Uma vez desencadeada, a Bansai mataria indiscriminadamente todos em uma grande área. Já havia tirado 10.000 vidas em uma batalha contra os desviantes. No momento em que a descrição da terrível arma sagrada veio à sua mente, sua especulação foi verificada pela cruel realidade. Tudo a menos de 100 metros do velho desmoronou no chão sob o grito agudo, seja homem ou corcel. Todos aqueles que enfrentaram o grito da Bansai perderam suas vidas. Lilian ficou chocada com o rumo dos acontecimentos, mas um mero instante de hesitação depois, ela endureceu sua determinação e ordenou que seus soldados continuassem sua acusação de morte. Não havia outra escolha. Ela teve que ganhar tempo para os magos para terminar o feitiço do exército, independentemente do custo. Os cadáveres inevitavelmente se empilhavam enquanto os valentes soldados avançavam em direção ao inimigo, mas nenhum deles foi capaz de alcançar o raio de 10 metros ao redor de Prestley. Foi uma visão absolutamente trágica. O único imune aos gritos da Bansai era Grandar, mas sem uma alma. O gigante esqueleto era incapaz de representar uma ameaça para Prestley. A aura de gelo e a chuva de flechas continuaram surgindo em direção a Prestley, mas foram dispersas e vaporizadas antes que pudessem causar qualquer dano. Cada segundo no campo de batalha parecia anos para Roel e Lilian. Foi só quando os cantos dos magos finalmente pararam e a pressão inexplicável do céu se tornou tão grande que não podia mais ser desconsiderada que a esperança finalmente reacendeu nos olhos de Lilian. O longo tempo de preparação para a Miss Pale, Divine Streak foi finalmente concluído. No momento em que as buzinas de guerra silenciaram, os 1000 magos de mantos vermelhos ergueram seus bastões em uníssono, e uma esfera branca ofuscante que lembrava um sol emergiu do céu escuro e iluminou a cidade. Como se fosse uma retribuição divina, começou a gravitar em direção a Prestley. Este feitiço foi canalizado por mais de 1000 magos e era impossível se esquivar. A pulsação de mana que vinha dele era tão forte que alterou a percepção de Roel do que era possível para os transcendentes. Assim como o nome sugeria, era como uma retribuição divina dos deuses. Diante desse ataque que buscava purgar o mundo, Prestley finalmente guardou o cajado da angústia da morte e recorreu à sua habilidade de linhagem. Ele fez uma incisão na palma da mão e espremeu o sangue. No momento em que seu sangue pingou no chão, ondas intensas de mana varreram os arredores, e a grama começou a brotar do solo estéril. Uma árvore mística imbuída de uma luz deslumbrante começou a se erguer do chão, atraindo inúmeros espíritos que começaram a pular ao seu redor. Assim nasceu um paraíso etéreo no centro de um campo de batalha tingido de escuridão e sangue. A retribuição divina finalmente caiu no chão e devastou tudo o que estava em seu caminho, mas o paraíso permaneceu imperturbável como se fosse um santuário para pecadores. Uma tempestade de terra varreu os arredores quando explosões e ondas de choque destruíram tudo em um raio de 1000 metros, mas Prestley permaneceu completamente ileso. Capítulo 307.5 Os Soberanos de uma R. Capítulo 307.5 Os Soberanos de uma Raça. 2. Que feitiço raro do exército. Sob a grande árvore deslumbrante, Prestley observou como o sol branco se dissipava lentamente acima dele enquanto ele fazia um raro elogio. É um nível incrível de conclusão para um feitiço com um canto complicado. Acho que apenas um gigante como o antigo Império Austine teria os recursos para construir um exército tão disciplinado de magos. Que pena que feitiços são ineficazes contra mim. O rei mago murmurou para si mesmo vagarosamente, quase como se fosse um passeio no parque para ele. Inesperadamente, ele recebeu uma resposta à sua observação. Se os feitiços não funcionarem, e quanto a isso, um par de olhos dourados brilhava intensamente em meio à poeira e à escuridão. Uma congregação de aura de gelo tão densa que parecia corpórea jorrou através da parede de poeira e atingiu diretamente o corpo esguio de Prestley. Este último claramente não esperava que um ataque fosse realmente capaz de violar este santuário sagrado. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, ele já havia sido reduzido a uma escultura de gelo. A grande árvore deslumbrante que se elevava no centro do santuário rapidamente sentiu a condição antinatural de seu mestre e começou a emanar sua luz mais uma vez. No entanto, sob o feitiço do exército de Lilian e o ataque total de Roel com o toque da geleira, mesmo essa árvore mística que parecia transcender a compreensão humana começou a falhar. Após vários segundos de impasse, ele foi finalmente congelado junto com seu mestre. Os espíritos se dispersaram e o gramado se transformou em uma geleira. Foi só quando tudo estava congelado que Roel finalmente baixou as mãos, ofegando rapidamente. Tudo caiu em silêncio. Lilian rapidamente correu para o lado dele, e os dois olharam silenciosamente para as esculturas de gelo diante deles. Apesar da tensa batalha, tudo ocorreu de acordo com as contramedidas que haviam desenvolvido anteriormente. Não havia como eles não terem feito planos de antemão quando já previam um possível encontro com Prestley. A estratégia deles era fazer com que Lilian fingisse um ataque enquanto Roel usava os poderes da Pedra da Coroa para pressionar por uma vitória rápida. A aura de gelo do Glacier Criator poderia ser facilmente dispersada com mana, mas seus efeitos eram absolutos, desde que ele pudesse acertar um golpe direto no alvo. Esta era a única maneira segura que eles sabiam que poderia derrubar um transcendente de nível 1 de origem. Em primeiro lugar, era impensável para eles triunfarem sobre um homem conhecido como Rei Mago em uma batalha de feitiços mágicos, e a realidade provou que eles estavam certos. Mesmo depois que seu plano se concretizou, Roel ainda não baixou a guarda. Ele começou a canalizar sua mana mais uma vez para esmagar a escultura de gelo para acabar com Prestley de uma vez por todas. Mas uma premonição de repente atingiu seu coração.
Ele abaixou a cabeça para dar uma olhada, apenas para arregalar os olhos em choque no momento seguinte. Em algum momento, a sombra de Presley se dividiu em 5. Merda. Roel percebeu instintivamente que Presley tinha uma contramedida e as coisas dariam errado. E ele estava certo. 4 das sombras abandonaram decisivamente o velho congelado e começaram a convergir para outro lugar. Sem qualquer hesitação, Roel reuniu cada pedacinho de aura de gelo para explodir as 4 sombras, mas foi em vão. Era impossível para o gelo prender sombras, mesmo para Glacier Creator. Lilian imediatamente ordenou que sua ordem de mago atacasse as 4 sombras, mas também foi inútil. Mesmo entre o intenso bombardeio de feitiços, Presley ainda conseguiu reconstruir seu corpo para estar diante do mundo mais uma vez. No momento em que seu corpo foi reformado, ele lançou o mesmo brilho de antes para afastar a aura de gelo e feitiços. Que surpresa! Nunca pensei que seria morto uma vez aqui. Jovem, essa sua habilidade se origina da Pedra da Coroa, certo? Ponto de exclamação. A expressão de Presley já não parecia tão relaxada como antes. Ele olhou fixamente para o rosto de Roel por um longo tempo antes de proferir palavras com uma intenção assassina transbordante. Na verdade, você é muito perigoso. É realmente um alívio que você ainda seja muito jovem, observou Presley. No momento seguinte, o velho deu um passo à frente pela primeira vez na batalha. Ponto. E o mundo mudou. Uma explosão indescritivelmente poderosa de mana saiu de seu corpo, parecendo quase uma explosão nuclear. Os olhos turvos de Presley se iluminaram brilhantemente. Seu corpo esguio de repente parecia incomparavelmente alto, quase como um gigante imponente. Incontáveis pedacinhos espalhados em um raio de 1000 metros foram explodidos no céu, e até as nuvens acima se dividiram em 2 como súditos prestando homenagem ao seu rei. Temer. Esta foi a primeira vez que Roel sentiu tal emoção depois de despertar para sua linhagem. Não importa que tipo de inimigo ele tenha enfrentado no passado, mesmo antes da manifestação da calamidade, Ciri Darkness, ele nunca sentiu um medo inato tão profundo. Uma pressão inimaginável o esmagou de todas as direções, tirando de sua capacidade de se mover. Seus arredores se transformaram em um vazio branco. Presley estava poderoso diante dele, como um deus com tudo ao seu alcance. Só de olhar para ele era suficiente para incutir uma dor profunda na cabeça de Roel. Foi sua presunção que levou à sua queda. Jovem, você deve ter triunfado sobre as probabilidades e alcançado o impossível com sua habilidade de linhagem em várias ocasiões. Talvez você possa até ter derrotado inimigos muito mais fortes que você. Ironicamente, isso erudiu sua sensação de medo. Você não conhece seus limites. Nível de origem 4. Você nunca deveria ter aparecido diante de mim até que pelo menos alcançasse o nível de origem 3. As palavras de Presley foram profundas e poderosas. Suas palavras simples ressoaram como um relâmpago retumbante na cabeça de Roel, deixando-o ciente do erro fatal que cometera. Em algum momento, depois de derrubar com sucesso até mesmo um transcendente de nível 2 de origem com a ajuda dos deuses antigos e o poder da Pedra da Coroa, Roel começou a subestimar seus inimigos. Ele pensou que, como poderia derrubar um transcendente de origem nível 2 enquanto estava no nível de origem 5, certamente havia esperança em derrotar um transcendente de nível 1 de origem no nível de origem 4. Mas foi realmente assim? A resposta era clara como o dia agora. A força de um transcendente não aumentava linearmente a cada avanço. Escalou exponencialmente. A diferença entre um nível de origem 2 e nível de origem 5 não poderia nem começar a se comparar com a diferença entre um nível de origem 1 e nível de origem 4. O nível de origem 1 era o maior poder de luta da humanidade, a dignidade dos humanos. Era a razão pela qual os humanos podiam lutar com as outras raças pela sobrevivência. Foi o pico alcançado apenas pelos mais talentosos entre bilhões de humanos. Eles eram deuses encapsulados em forma humana, independentemente de serem bons ou maus. Eles eram indubitavelmente os reis sem coroa do mundo. O que eles representavam não era um país ou uma raça, eles representavam toda a humanidade. Eles eram os soberanos da humanidade. Mesmo deuses reais teriam que se afastar quando um soberano da humanidade rugisse. Roel teria de pagar o preço por subestimar tal existência. Seja enterrado com sua arrogância, murmurou Presley. Com um levantamento de seu cajado, uma força invisível começou a ondular para fora dele. Parecia suave como uma pedra caindo em um lago. Mas o que Roel experimentou foi completamente diferente do que parecia. Roel. Lilian gritou seu nome, mas Roel não conseguia se mexer nem falar. Ele só podia desesperadamente liberar sua aura de gelo e se proteger, mas mesmo isso não tinha sentido. As ondulações perfuraram sua barreira de aura de gelo, e uma dor aguda rasgou seu corpo. Seus órgãos internos se romperam quando sangue e carne se espalharam por toda parte. Nunca tendo sofrido ferimentos tão graves antes, Roel jorrou uma enorme bocada de sangue. Atrás dele, Lilian também gemia de dor. Enquanto isso, Presley continuou olhando para a dupla com olhos frios e impassíveis. As mesas foram viradas em apenas alguns segundos. Capítulo 308 A Mentira de Lilian, 1. Capítulo 308 A Mentira de Lilian, 1. Vou morrer. À medida que Presley se aproximava, Roel compreendeu por reflexo o que ia acontecer com ele. A gravidade de seus ferimentos fez com que sua visão escurecesse. Mas logo antes de cair no chão, uma mão de repente se estendeu para apoiá-lo. Era uma mulher com sangue escorrendo do canto dos lábios. Eles se depararam com um inimigo assustadoramente formidável. Mas Lilian não recuou apesar de estar totalmente ciente dos perigos. Em vez disso, ela se levantou e caminhou em direção à fonte da mana aterrorizante. Roel pode não ter alcançado o nível de origem 3, mas eu tenho, disse Lilian. Ela dirigiu um sorriso tenso para o imóvel Roel antes de abrir abruptamente a mão para o céu. Fragmentos de ouro vazaram de sua palma e se espalharam sobre os soldados e magos sobreviventes. Isso é? Fragmentos quebrados da coroa?
Roel pensou com sua consciência desvanecida. Pare ele, ordenou Lilian. A luz dourada espalhada elevou a destreza dos cavaleiros de Lilian para o nível de origem 3, e a mana de seus magos também ficou consideravelmente mais forte. No entanto, Presley permaneceu imperturbável diante de seus inimigos. Fazia décadas desde que ele tinha dado tudo de si, mas ele ainda era um dominador do campo de batalha. Não importava quantos inimigos estivessem diante dele, lutando na futilidade. Quão sem sentido. Pode parecer sem sentido para você, Rei Mago, mas eu sou a irmã mais velha desta criança. Apesar da imensa pressão que a fez sentir como se seu fluxo de sangue tivesse parado, Lilian ergueu as mãos trêmulas e tocou suavemente o rosto de Roel. A poderosa pulsação de mana ondulando de Presley puxou seu cabelo preto, e seus olhos de ametista se estreitaram de dor. Mas quando ela levantou a cabeça mais uma vez, tudo o que podia ser visto era determinação. O que importa é que eu vejo significado nisso. Ponto. Sentimentos inúteis. Você está apenas trazendo a morte para si mesmo, respondeu o Rei Mago caído impassível. Ele levantou o dedo e enviou uma devastadora torrente de mana para Lilian. Naquele instante, Lilian encontrou toda sua visão coberta pela explosão destrutiva de mana vindo em sua direção. Foi um feitiço que Presley lançou casualmente, mas sua destreza superou em muito a de qualquer coisa que um transcendente de nível 2 de origem pudesse esperar liberar. Diante desse ataque assustador, Lilian imediatamente recuou com Roel no braço, mas não parecia que ela conseguiria superar o feitiço. 10 fortalezas, murmurou Lilian neste momento precário. Seus olhos de ametista brilharam intensamente quando seu atributo de origem começou a tremer intensamente. 3 fortalezas diferentes ergueram-se do chão ao seu chamado, formando enormes barreiras entre ela e Presley. Presley arregalou os olhos, surpreso. 10 fortalezas era um feitiço que só poderia ser lançado por aqueles que uma vez governaram toda a humanidade. Os Ackermans. Dizia-se que havia 10 fortalezas inexpugnáveis que protegiam os humanos de ameaças externas, servindo como símbolo de esperança em épocas caóticas. Este era o trunfo de Lilian, e conseguiu bloquear a enxurrada de mana que a perseguia. Ponto. Eu nunca pensei que você seria capaz de invocar isso. Você é um mestiço dos Ackermans, observou Presley com espanto. No entanto, ele logo balançou a cabeça. Mas mesmo que sejam as lendárias fortalezas inexpugnáveis, a convocação de um nível de origem 3 não pode me parar. Presley ergueu a mão pela segunda vez e lançou o mesmo feitiço, só que aproveitou uma destreza muito maior do que a anterior. A devastadora inundação de mana destruiu todos os soldados que avançavam em sua direção, e as lendárias fortalezas também começaram a desmoronar uma após a outra. Lilian ansiosamente recuou o mais rápido que pôde enquanto segurava com força o quase inconsciente Roel em seu abraço, sua promessa ecoando alto em sua cabeça. Eu protegerei você. Seus sentimentos se transformaram em determinação inabalável. Ela agarrou 2 de seus dedos com a outra mão e os estalou sem qualquer hesitação. Caque. Com um estalo alto vindo de seus ossos fraturados, as 3 fortalezas que tinham acabado de ser destruídas por Presley de repente emanaram um brilho ofuscante. A 4ª fortaleza, Pardulo, e a 5ª fortaleza, Corim, ergueram-se do solo. Ao mesmo tempo, 7 magos de manto azul apareceram de repente ao lado de Lilian. Eles cantaram um coral em uníssono, liberando uma densa pulsação de mana para fora. O rosto de Presley escureceu. Eu o vejo. Você não está tentando me impedir, mas para ganhar tempo para um feitiço de transferência. Os olhos de Presley brilharam enquanto ele falava. Ele achava que Roel era a única surpresa que encontraria aqui, mas o desempenho de Lilian também foi surpreendente. 10 fortalezas era um feitiço que anulava todos os danos de feitiços externos, concedendo defesa absoluta àqueles que estavam atrás das fortalezas. Foi um milagre que Lilian tenha sido capaz de invocar até a 5ª fortaleza no nível de origem 3. Sua compostura e determinação diante do perigo, bem como seus talentos, eram todos louváveis. Mesmo em meio ao desespero, ela foi capaz de encontrar uma lasca de esperança. Eu nunca pensei que haveria 2 possuidores excepcionais da linhagem Ascard na mesma época, observou Presley profundamente. Ele reuniu sua mana e lançou um relâmpago cataclísmico em direção a Lilian com uma intenção de matar esmagadora. Por essa razão, não posso permitir que nenhum de vocês escape daqui. Tanto o céu quanto a terra choraram diante do poder do relâmpago de Presley. Este foi um ataque que superou todo o senso comum, e a pura mana que estava concentrada nele parecia ser demais para Linster suportar. No entanto, a 4ª e 5ª fortalezas ainda conseguiram se manter firmes diante do relâmpago. De um lado da fortaleza, o relâmpago estalou ferozmente enquanto tentava derrubar o obstáculo que ousava ficar em seu caminho. Do outro, Lilian se ajoelhou no chão e colocou Roel sobre as pernas. Ela escondeu os dedos fraturados de sua mão direita atrás das costas enquanto gentilmente acariciava seu cabelo, aparentemente tentando gravar seu rosto em sua mente. Senhor, o semiconsciente Roel murmurou antes de vomitar sangue abruptamente mais uma vez. Em sua visão turva, ele parecia ver desânimo no rosto de Lilian, mas se transformou em um sorriso gentil no momento seguinte. Estalos estrondosos e clarões ofuscantes de luz persistiram ao redor deles. A situação miserável em que se encontravam deu um nó na garganta de Lilian, mas seu coração se sentiu estranhamente calmo quando ela pronunciou mentiras para confortar seu irmão mais novo. Você tem que aguentar. Em breve poderemos fugir. Kof, Sênior. Eles são magos espaciais do antigo Império Austine. Tive um grande esforço para contratá-los. Eu os mantive como meu último recurso, mas nunca pensei que me encontraria em uma posição tão desesperada. Entendo.
mas a barreira da academia. Esqueceste-te. Eu sou o chefe da divisão de execução, disse Lilian com um sorriso. Ela gentilmente acariciou o rosto de Roel. Então, você deve ir primeiro. Espere por mim do outro lado. Ah, não, eu só posso transferir uma pessoa de cada vez com este teletransporte de longa distância. Você não poderá me ajudar aqui com os ferimentos que sofreu. Ponto. O argumento lógico de Lilian não deixou espaço para a refutação de Roel, mas ele não pôde deixar de sentir que algo estava errado aqui. Ao mesmo tempo, a fortaleza que os protegia começou a mostrar sinais de colapso. Caque. Sem qualquer hesitação, Lilian estalou outro dedo. A dor excruciante e o rápido esgotamento de mana deixaram seu corpo tremendo fracamente, mas seu sacrifício levantou com sucesso a sexta fortaleza, Cruier, diante deles. O coral dos magos espaciais estava prestes a terminar. Foi também então que Roel de repente percebeu um ponto cego no plano. Capítulo 308.5, A Mentira de Lilian, 2, Capítulo 308.5, A Mentira de Lilian, 2, Espere um momento, Sênior. As fortalezas vão desaparecer no momento em que você começar a se teletransportar, certo? As coisas não vão funcionar se for esse o caso. Foi graças às 10 fortalezas que eles foram capazes de canalizar a magia espacial sem serem interrompidos. No entanto, assim que Lilian começou a se teletransportar, as 10 fortalezas desmoronariam e tudo seria exposto diante de Presley. Não importa quão pequeno fosse o atraso, não havia como o Rei Mago permitir que o teletransporte passasse no momento em que mostrassem uma abertura. Roel olhou fixamente para Lilian enquanto expressava suas dúvidas, mas foi inesperadamente recebido com silêncio. A compreensão o atingiu com força quando seus olhos se arregalaram lentamente. Demorou um pouco até que Lilian finalmente suspirasse de má vontade. Eu realmente gostaria que você pudesse ser um pouco mais burro em momentos como este. Sua voz estava rouca e trêmula, incapaz de conter a sensação sufocante de uma despedida iminente. As lágrimas finalmente começaram a escorrer por seus olhos de ametista. Ela nunca teve a intenção de sair desde o início. Ela estava plenamente consciente de que o inimigo que estava diante dela era o Rei Mago. Não havia como ele deixar qualquer chance escapar. Ela sabia que morreria no momento em que as 10 fortalezas desabassem. Senhor, desculpe, eu calculei mal. Este é o nosso único resort. Espere um momento, o que você está dizendo? Sentindo a resolução de Lilian de morrer, o rosto de Roel ficou terrivelmente pálido. As palavras dela atingiram sua mente com força como uma marreta, forçando a abrir os olhos para o fato de que não havia alternativa para o dilema atual se ele quisesse que os dois sobrevivessem. Artasia tinha ganhado a aposta. Com as mãos trêmulas, ele começou a invocar Artasia decente. Comparado com a morte de Lilian, ele preferia que ela compartilhasse um corpo com Artasia. No mínimo, ela ainda estaria viva. Mas o inesperado aconteceu. O feitiço falhou. Por quê? A completa falta de resposta depois de lançar Artasia decente fez com que sua mente ficasse em branco. Ao mesmo tempo, a luz começou a convergir em torno de seu corpo quando o processo de transferência espacial começou. Não, apenas me dê mais algum tempo. Tem que haver uma saída para isso. Ainda tenho o ovo das 6 calamidades. Contanto que eu absorva isso, eu deveria pelo menos ser capaz de ganhar algum tempo. Não. Ponto. O quê? Seu idiota. Como pude permitir que meu irmão mais novo se sacrificasse por mim? Respondeu Lilian naturalmente. Ela olhou para Roel com os olhos cheios de ternura. Você é o alvo de Presley. Ele está desesperado para te matar. Ele teme você. Você aproveita um potencial muito maior do que eu, e há muitas pessoas no mundo que amam você. Seu futuro está destinado a ser mais brilhante que as estrelas. É meu dever como companheiro humano e sua irmã mais velha a mandá-lo para fora daqui em segurança. Nós, Austineans, tivemos que desistir de muitas coisas ao longo dos anos, mas essa também é a única razão pela qual somos capazes de manter vivas as faíscas de esperança em tempos difíceis. Você é minha esperança. No momento em que Roel viu o olhar em seus olhos, ele soube que não havia mais como convencê-la. Ele ficou atordoado por um breve instante antes que as lágrimas começassem a escorrer por suas bochechas. Eu sei que você vai se tornar meu orgulho. Enquanto o verso final do coral era cantado, a delacerante Lilian gentilmente deixou um beijo quente na testa de Roel. Em meio à fortaleza trêmula e explosões barulhentas, o corpo de Roel começou a ficar borrado. Observando enquanto a luz envolvia seu corpo, ela não pôde deixar de se lembrar da promessa que fizeram um ao outro na noite anterior. Nunca mais estaremos separados. Ela nunca pensou que ela seria a única a quebrar essa promessa. Eu sinto muito. Eu quebrei minha promessa para você. Ela disse com um sorriso melancólico. Finalmente, quando o corpo de seu amado desapareceu, suas lágrimas finalmente caíram no chão. Ao mesmo tempo, a sexta fortaleza, Cruier, caiu em ruínas. Em meio à fortaleza que desaparecia, um velho segurando um cajado lentamente se aproximou. Com um olhar para os magos espaciais e a jovem que lutava para ficar de pé com as pernas trêmulas, ele soube imediatamente o que havia acontecido. Um deles escapou, e é o mais problemático. Presley ficou em silêncio com esse resultado. Esta foi a primeira vez que ele permitiu que um inimigo fugisse, e ele suspirou suavemente. Eu não pensei que você conseguiria teletransportá-lo para longe. Quem poderia saber que haveria 2 possuidores da linhagem Ascart nesta era, sem mencionar que ambos possuem constituições únicas? Isso está além das minhas expectativas. Ponto. Constituições únicas? Perguntou Lilian. Presley olhou para ela com um olhar intrigado antes de finalmente concordar com a cabeça. Eu o vejo. Parece que você não tem uma boa compreensão de si mesmo. Muito bem, considere isso meu presente final para você por sua coragem. Olhando para a caloura que indubitavelmente cresceria para se tornar um espinho ao seu lado com o tempo, os lábios do Rei Mago se curvaram enquanto ele magnanimamente decidia esclarecê-la sobre sua razão de ser. Mesmo em seu clã criador de reis,
Não são todos que têm o poder de absorver as pedras da coroa. Essas são as autoridades dos deuses. Apenas aqueles com linhagens e atributos de origem que rastreiam a terra podem esperar cobiçá-lo. Aquele jovem é um prodígio raro que está subindo lentamente em direção aos deuses, embora você também seja bastante interessante. Eu não tenho ideia por que eles permitiram que você assumisse um atributo de origem errado, mas sua jurisdição absoluta sobre seus subordinados é impressionante. Aqueles que são mais fracos do que você nunca podem sonhar em triunfar sobre você, observou Presley enquanto pensava no exército que o cercava mais cedo. Tanto Lilian quanto Roel eram os inimigos com os níveis de origem mais baixos, contra os quais ele tinha que levar a sério. Se os dois fossem um único nível acima, a batalha poderia muito bem ter ido em uma direção muito diferente. Você tem alguma palavra final? Perguntou Presley com indiferença. Lilian respondeu com silêncio. Presley olhou para os olhos frios mas inflexíveis de ametista dela e de repente caiu na gargalhada. Eu o vejo. Parece que fiz algo desnecessário. Uma última coisa. O lugar onde você colocou sua vida em risco para teletransportar aquele jovem será meu próximo alvo. Você compreende agora? Tudo o que você fez não tem sentido. Com isso, me despeço de você. Com essas palavras, o velho ergueu seu cajado e lançou uma luz destrutiva em direção a Lilian. Você está errado. O que ela fez não é sem sentido. Afinal, só posso levar uma única pessoa comigo. Uma voz feminina nítida, mas etérea, de repente soou no ar. Um brilho iridescente apareceu de repente do nada e envolveu Lilian. Capítulo 309 Colocando minha vida. Capítulo 309 Colocando minha vida em risco. Houve um brilho de luz acima do muro imponente da Academia Saint Freya antes que o corpo de um jovem de repente se materializasse e caísse no chão. Tosse. Roel tossiu violentamente sangue ao bater no chão. Ele já estava à beira da morte com os ferimentos graves que sofrera e o estresse resultante do teletransporte, mas o pensamento de Lilian fez cerrar os dentes e manter sua consciência. Ele não estava disposto a desistir aqui. Ele veio aqui não para se desesperar, mas para buscar esperança. Um vento frio da noite soprava do canto das paredes da academia. Seus arredores pareciam escuros e desertos, mas no momento em que ele entrou na barreira, ele pôde senti-la olhando. Sem qualquer hesitação, ele puxou a seringa e mergulhou em direção ao seu coração. Mas antes que a lâmina pudesse pousar, um brilho iridescente surgiu de repente e bloqueou a lâmina. O que você está fazendo? Sua ação aparentemente imprudente foi imediatamente recebida com uma voz feminina enfurecida. Olhando para o ancestral que ele forçou a aparecer ameaçando de suicídio, Roel sabia que tinha que convencer Astrid a salvar Lilian o mais rápido possível. Mas antes que ele pudesse fazer isso, ele tinha que primeiro entender por que ela tinha escolhido fechar os olhos para sua situação. A luta deles com o Presley ocorrera não muito longe da Academia Saint Freya. Tal distância poderia ser facilmente coberta por um especialista de alto nível que já vivia há séculos em poucos momentos. Isso deu a entender que havia uma razão mais convincente que a forçou a fechar os olhos para a situação deles. Por que você não fez um movimento? Roel olhou para a mulher diante dele com seus afiados olhos dourados. O sangue ainda escorria profusamente de seu corpo, formando rapidamente uma poça que manchou as botas de Astrid. Astrid não suportava ver tal expressão no rosto de Roel. Ela contemplou por um momento antes de revelar a verdade com uma voz amarga. Criança, sinto muito por sua irmã mais velha. Devido a certas razões, só posso fazer um movimento uma vez. Não terei chance contra Presley lá fora. Eu tenho que enfrentá-lo na academia. É assim mesmo? Roel respondeu inesperadamente com calma à explicação de Astrid. Ele enfiou a mão no roupão e tirou uma caixa. Nele estava uma pedra preciosa brilhante. No momento em que ele tirou a pedra preciosa da caixa, os dois puderam ouvir vagamente os chamados da tempestade sussurrando em seus ouvidos. O vento escuro começou a girar em torno deles, colidindo furiosamente contra o fluxo natural de ar. Roel observou os olhos de Astrid se arregalarem de espanto antes de finalmente revelar sua condição. Salve-a, vou matar Presley. Ponto de exclamação. Os olhos iridescentes de Astrid se contraíram bruscamente ao ouvir essas palavras, mas o gravemente ferido Roel permaneceu anormalmente calmo. Era verdade que Presley era poderoso, mas havia uma coisa que ele ignorava neste caótico Leinster que poderia ameaçá-lo, Tempest Caler. De fato, parece que a convocação dos santos preparou especialmente este triunfo para se livrar dele. As 6 calamidades foram desastres que devoraram inúmeras civilizações. Mesmo o rei mago que atingiu o auge da humanidade não seria poupado de sua devastação. Concedido que levaria tempo para Roel absorver o ovo, mas também era possível para ele liberar esse monstro antigo e realizar uma destruição mutuamente garantida contra Presley sempre que quisesse. Astrid compreendeu imediatamente a intenção de Roel. O pior é o pior, estou disposto a derrubar o rei mago com isso. No entanto, peço que salve a Senior Lilian. Este é o único pedido que tenho, e peço-lhe que aceite. O rosto de Astrid reluziu de incerteza enquanto ela cravava seus olhos iridescentes nos dourados de Roel. Ela podia sentir a resolução inabalável que ele nutria por dentro. Após um momento de dilema, ela tomou uma decisão e seu coração finalmente se acalmou. Eu entendo. Vocês são todas crianças corajosas, disse ela. Seu corpo começou a emanar luz iridescente. Ela vai ficar bem, eu prometo. Com essas palavras, sua silhueta desapareceu de vista. Ela havia marchado para o campo de batalha. Eu obtive sucesso. Olhando para o ambiente vazio após a partida de Astrid, Roel de repente sentiu como se um fardo enorme tivesse sido tirado de seu peito. Ele levantou a mão trêmula e limpou levemente as manchas de lágrimas em seu rosto. Por alguma razão, ele se sentiu profundamente à vontade. O conhecimento de que Lilian seria capaz de sobreviver o encheu de alívio, mas ao mesmo tempo, raiva e espírito de luta arderam em seu coração.
Ele poderia ter persuadido Astrid dizendo que estava disposto a ir junto com Presley, mas a verdade era que ele não tinha intenção de fazê-lo. Lilian havia se colocado em risco para que ele não morresse em um lugar como aquele, e ele mesmo acreditava que havia outra saída para esse dilema também. Até então, os estados testemunhas tinham sido provações difíceis, mas solucionáveis, e Roel atualmente tinha duas chaves cruciais nas mãos. Tudo o que lhe faltava era a inteligência. Ele acreditava que, enquanto conseguisse montar o quebra-cabeça, seria capaz de se vingar de Presley. Ele se esforçou um pouco para colocar a pedra preciosa de volta na caixa, e a tempestade que se formava ao seu redor finalmente parou. Enquanto isso, mana condensada pulsava de um campo de batalha não muito distante. Um brilho iridescente colidiu contra uma força branca, induzindo explosões incessantes. Depois de incontáveis anos, as duas potências que subiram ao topo entre as cidades humanas estavam finalmente diante uma da outra devido a Roel e Lilian. Sou o comandante das tropas da guarnição, Antonil. Eu também sou um membro da Assembleia, usando o pseudônimo de Guardião. Diante do gravemente ferido Roel estava um rosto familiar, mas estranhamente estranho. Com um aceno suave de sua mão, Antonil conjurou um monte de espíritos brilhantes que começaram a dançar ao redor de Roel. Quero dizer, Senhor Antonil, este é. As pálpebras de Roel se arregalaram de espanto quando ele sentiu suas feridas lentamente começando a cicatrizar sob as bênçãos dos espíritos dançantes ao seu redor. São os espíritos dos sonhos de Lord Astrid. Sonho. Espíritos? Sim, Lord Astrid possui a linhagem Dream-Walker. Esses são os subordinados dela, explicou Antonil. Roel arregalou os olhos com espanto. Ele finalmente entendeu a razão por trás da longevidade de seu ancestral. Mas outra dúvida rapidamente surgiu em sua mente. Andarilho dos sonhos? Esse é um ser indescritível que atravessa os sonhos de diferentes seres, certo? Eles são conhecidos por serem quase impossíveis de conter. Não faz sentido que os movimentos de Astrid sejam limitados aqui. Roel colocou suas dúvidas a Antonil, mas este baixou a cabeça com tristeza. Um momento depois, ele respondeu com um suspiro profundo. Lord Astrid não pode deixar a academia porque ela está protegendo o futuro da humanidade. O futuro da humanidade? O que é? Roel estava no meio de uma sondagem quando sua visão de repente escureceu. Ele havia perdido muito sangue e começou a perder a consciência. Seus ferimentos são muito graves. Pare de falar e descanse, aconselhou Antonil com uma carranca. Os espíritos também começaram a se mover mais rápido para aliviar os ferimentos de Roel. Depois de aguentar mais um pouco, Roel finalmente sucumbiu e desmaiou. Capítulo 310. Não nos resta muito tempo. Futuro era um termo muito vago. Pode estar se referindo a um período de tempo além do agora ou ao conceito abstrato do que estava por vir. Quando este termo foi usado em toda a humanidade, a ideia que ele incorporava de repente tornou-se extraordinariamente pesada. A que se referia o futuro da humanidade? Tal pergunta flutuou na mente de Roel enquanto ele lentamente começava a recuperar a consciência. Tudo o que tinha acontecido antes de ele desmaiar passou por sua cabeça. Quando finalmente abriu os olhos mais uma vez, viu-se deitado em um quarto limpo. Ela piscou os olhos inexpressivamente antes de subir abruptamente. Onde estou? Roel agarrou seu corpo dolorido quando começou a escanear seus arredores. Havia móveis no quarto, mas a falta de pertences pessoais indicava que estava desocupado antes de sua chegada. É uma ala temporária? Perguntou-se Roel. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um espírito brilhante de repente desceu do céu. Ele circulou acima dele por um tempo antes de seguir em direção à porta. Está me dizendo para segui-lo? Captando a deriva do espírito, Roel desceu de sua cama e saiu do quarto. Ele se viu diante de um corredor escuro e vazio. Depois de fazer algumas curvas, ele finalmente chegou ao salão principal localizado no centro do prédio. O espírito de repente voou para cima neste ponto, e os olhos de Roel se moveram junto com ele. Lá, ele avistou uma figura flutuando no meio do corredor. Era uma mulher de cabelos pretos vestindo um vestido longo. Ela era a pessoa a quem Roel pedira ajuda na noite anterior. Mas em comparação com antes, Astrid parecia um pouco cansada. Talvez sentindo o olhar de Roel, ela abriu os olhos e olhou para ele com surpresa. Você já sabe andar? Parece que você se curou bem. Astrid desceu do céu enquanto falava. Roel ficou atordoado por um breve instante antes de perguntar ansiosamente sobre tudo o que havia acontecido depois que ele perdeu a consciência. Astrid riu baixinho e o informou sobre as consequências da batalha que ocorreu ontem à noite. Depois de se separar de Roel na noite passada, ela conseguiu chegar ao campo de batalha a tempo e salvou Lilian do ataque de Presley. Ela foi forçada a colidir com Presley no meio disso, e sua batalha acabou reduzindo uma metade inteira de Leinster a escombros. Atualmente, tanto Astrid quanto Presley estavam se recuperando do esforço. Se tivéssemos lutado na academia, eu poderia usar minha barreira do Reino dos Sonhos para proteger os prédios nas proximidades. Isso teria limitado os danos a Leinster. Barreira do Reino dos Sonhos? Sim, isso me permite sobrepor o Reino dos Sonhos sobre a realidade. Qualquer destruição causada dentro do alcance da barreira desapareceria assim que a barreira fosse removida, disse Astrid. Roel arregalou os olhos quando finalmente entendeu por que essa batalha monumental não deixou nenhuma marca na Academia Saint Freya na atual linha do tempo. Ele passou a perguntar onde estava Lilian, e a resposta que recebeu foi que ela havia adormecido após o tratamento. Seu coração finalmente se acalmou ao ouvir a notícia. Astrid sorriu para o vínculo estreito compartilhado pela dupla, mas para sua surpresa, Roel não foi embora imediatamente, mas fez uma pergunta crucial. Posso perguntar o que alguém tão poderoso quanto você está protegendo aqui? Perguntou Roel.
intrigado. O fato de que Astrid foi capaz de lutar contra o Rei Mago diretamente e recuar sem sofrer ferimentos graves mostrou que ela era uma especialista do mesmo calibre que o último, uma transcendente de nível 1 de origem. Ficou perplexo saber que havia algo tão importante aqui que realmente exigia proteção por um nível de origem 1. Astrid caiu em um silêncio contemplativo ao ouvir a pergunta de Roel. No final, ela suspirou suavemente e começou a falar. Estou protegendo uma relíquia que afirma a aliança das 3 raças na Era Antiga, Chaldrean. Aliança das 3 raças. Sonho do caos. Sim, a aliança das 3 raças consiste nos anjos, os dragões e os elfos superiores. Foi formado para se defender dos grandes que caíram na loucura. O Chaldrean foi criado com os esforços das 3 raças. E também tem outro nome, Salvador Drean. Salvador? O surgimento repentino de um nome familiar surpreendeu Roel. Astrid assentiu em resposta antes de revelar a verdade do que ela vinha guardando nos últimos séculos. O Salvador foi um dos grandes da Era Antiga, uma existência que superou os deuses. Ele uma vez inaugurou uma era próspera, mas assim como a luz e a sombra eram dois lados da mesma moeda, sua descida à depravação também provocou inúmeras calamidades. Isso resultou no declínio e eventual extinção de muitas das raças antigas. O Salvador havia entrado em hibernação desde então, mas mesmo assim, sua própria existência continuava sendo um grande problema. Por um lado, o Salvador não estava em um sono profundo, e seu mero subconsciente tinha o poder de atrair indivíduos à depravação e expandir sua fé. Uma vez a cada poucos séculos, ele mostraria sinais de despertar. O grau e a duração do despertar diferiam cada vez, mas sempre resultava em um trágico banho de sangue. Enquanto seus murmúrios enlouquecidos ressoavam nos recessos das mentes, os dragões afundavam seus dentes na carne de seus irmãos. Os anjos desembainhavam suas espadas uns contra os outros, e mesmo os elfos superiores menos afetados exibiam sinais de loucura. Para se libertar desse ciclo interminável de pesadelo, as 3 raças mais fortes juntaram suas forças para forjar o sonho do caos e o confiaram aos cuidados dos caminhantes dos sonhos. Dreamwalkers eram uma raça incomum no continente Cia. Eles tinham uma constituição única, onde seus corpos seriam incorpóreos durante o dia e se materializariam à noite, redefinindo assim quaisquer aflições não naturais a cada meio-dia. Essa constituição fez deles a única raça, além do antigo clã criador de reis, que poderia resistir à tentação de depravação do Salvador. Os sonhadores mais fortes eram pelo menos suficientemente resistentes para resistir à insanidade do Salvador por meio-dia, e sua depravação seria reiniciada ao amanhecer. Além disso, sua natureza permitiu que eles controlassem livremente o Chaldrean. A aliança das 3 raças e os caminhantes dos sonhos deu certo. O Salvador caiu em um sono profundo e prolongado sob o controle do sonho do caos. Mas, assim como até mesmo montanhas altas acabariam sendo reduzidas à areia, à medida que as eras mudavam, as raças antigas gradualmente se extinguiram e a herança do sonho do caos desapareceu. Quando chegou a era próspera da humanidade, o Salvador já havia encerrado sua hibernação. Calamidades que haviam desaparecido desde a era antiga ressurgiram no mundo, ameaçando a sobrevivência de todas as raças. Foi somente quando a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo apareceu na segunda época que as coisas finalmente mudaram. No momento crucial, os Ardes, que eram os únicos que ainda possuíam um pedaço da herança, lideraram os refugiados das outras raças em uma expedição e recuperaram com sucesso o sonho do caos, mas acabaram pagando um alto preço por isso. Também, o primeiro líder da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, Lucent Ard, perdeu a vida no meio da jornada, e quase todos os membros fundadores encontraram seu fim. No entanto, enquanto os Ardes estavam mais fracos de todos os tempos, eles acabaram sendo perseguidos pelos adoradores do Salvador devido ao sonho do caos. Os adoradores do Salvador haviam se expandido silenciosamente nas sombras por mais de 1000 anos até então, e sua influência era tão grande que permeou todos os cantos e recantos do antigo Império Austini. Os Ackermanes foram pegos entre uma rocha e um lugar difícil e, eventualmente, optaram por fechar os olhos para Ardes para preservar o Império. No final, o Ardes encurralado não teve escolha a não ser se dividir em 7 casas separadas, encerrando assim seus dias de glória. A voz de Astrid soou um pouco engasgada falando até este ponto. Roel também ficou sem palavras. Ele nunca pensou que tal destino aconteceria àqueles que colocaram suas vidas em risco para preservar a civilização humana. Meu pai, Boris Ard, foi um dos membros fundadores da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, enquanto minha mãe, Esther, era descendente dos andarilhos dos sonhos. Ambos morreram no meio daquele caos. Mesmo assim, continuamos firmes e nos recusamos a entregar o Chaldrean, e foi graças a isso que a humanidade conseguiu sobreviver até hoje, disse Astrid com orgulho. Descobriu-se que ela também tinha provas por trás disso, para grande surpresa de Roel. Para simplificar, o Chaldrean tinha capacidade de suprimir as atividades dos desviantes. Para ser mais exato, o nível de atividade dos desviantes está intimamente relacionado ao grau de despertar do Salvador. Especulamos que os desviantes podem ser uma raça antiga caída ou uma congregação de adoradores do Salvador. Fora isso, o Chaldrean também tem o poder de interceptar os poderes do Salvador e impedir que mais pessoas caiam na depravação e na loucura. A razão pela qual não consigo me mover é devido ao início da guerra com os desviantes. Eclosão de guerra com os desviantes? Perguntou Roel. Astrid assentiu em resposta. Isso mesmo, o sonho do caos não é algo tangível. Ela existe apenas no reino dos sonhos. Eu tive que entrar nas profundezas do reino dos sonhos para guiar o Salvador a um sono mais profundo.
o que acabou restringindo meus movimentos também. O que você está vendo agora não é mais do que minha projeção. E eu vejo. Isso é realmente. O súbito fluxo de respostas para mistérios não resolvidos sobrecarregou Roel. Se o que Astrid disse era verdade, ela era praticamente um exército de um homem só na linha de frente da humanidade. Ele finalmente entendeu o que Antonio quis dizer quando disse que Astrid estava protegendo o futuro da humanidade, bem como o olhar triste em seu rosto quando disse essas palavras. A ação de Astrid foi nobre. Apesar de não receber honra ou glória por seu sacrifício, ela continuou a mergulhar no reino dos sonhos para proteger a humanidade através do sonho do caos. Para garantir que ela não seria encontrada pelos inimigos, ela enterrou sua identidade e se restringiu à Academia Saint Freya por séculos, quase como se ela fosse uma prisioneira. Não havia outra escolha. O sonho do caos teve que ser sustentado pelos sonhos de muitos transcendentes, e o único lugar do mundo que cumpriu tal exigência foi Leinster. Roel podia sentir que, embora Astrid fosse da casa Ard, ela não era possuidora da linhagem Ascarte, o que significava que ela estava guardando silenciosamente as brasas finais da glória de Ardes, apesar de ser apenas um membro comum da família. Seu coração ficou pesado com esse pensamento, e ele olhou para Astrid com os olhos avermelhados. Como? Você conseguiu aguentar tanto tempo? Ele perguntou. Não sei. Provavelmente fui alimentado pela minha indignação. Eu não suportaria ver nossa casa cair assim. Eu não podia suportar a ideia de que o sangue de meus ancestrais tivesse sido derramado em vão. Eu não podia suportar a ideia de que ninguém jamais saberia da nossa história. Astrid fechou os olhos com um olhar amargo no rosto. Às vezes fico com medo. Estou lentamente perdendo contato com o mundo. Eu tive que cortar todas as minhas conexões para esconder minha identidade. Eu nem sei como a atual geração de Ascartes está se saindo. Ou se existe um descendente tão notável como você no mundo. Astrid gentilmente colocou a mão na cabeça de Roel e sorriu. Os olhos de Roel ficaram vermelhos. Ele sentiu um forte desejo de informar Astrid de sua origem, mas no momento em que tentou falar, foi silenciado pelas regras do estado das testemunhas. Tudo bem, não vamos mais falar sobre meus assuntos. Há algo muito mais importante que você tem que fazer agora. Alheia ao estado atual de Roel, Astrid enxugou os olhos úmidos com um lenço antes de apontar para o quarto em que Lilian estava. Então, ela falou com uma voz gentil. Não temos muito tempo. Você deve deixar descendentes para trás.